Já estamos todos juntos, espectadores do Eurosport e espectadores que nos têm vindo a seguir no Max. Esta semana vai ser assim, começamos antes no Max e depois passamos para o Eurosport, para que não se perca nada deste Paris-Nice, número 83 da história. Temos vindo a conversar neste início de transmissão acerca do percurso, dos blocos aqui presentes. Recordar que temos João Almeida e Ivo Oliveira dentro da UAE Emirates e temos Yuri Leitão na Carra Rural. São as três presenças portuguesas dentro desta corrida. E agora que estamos todos juntos, seguimos viagem rumo ao Côte d'Azur, no sul de França, de onde... Aliás, onde reside o atual campeão da prova, Matteo Jorgensen. Radicou-se no Côte d'Azur, como muitos atletas, de resto estão radicados ali na zona sul de França e, por motivos fiscais, também no Mónaco. Estamos a 57 km do final, esta é a primeira etapa do Paris-Nice. Paris-Nice, num belo domingo para ver ciclismo, um belo domingo para estar em casa, tranquilamente a desfrutar destas que são as melhores corridas de uma semana do mundo. E este ano, aliás, este ano temos muitas, mas esta semana em particular temos duas, porque segunda-feira começa também o Tirreno Adriático e no fim de semana temos Milão-San Remo. Portanto, estamos num período fabuloso da temporada, onde temos as melhores corridas do calendário. Corridas como aqui no Paris-Nice, onde há pouco tivemos a possibilidade de ouvir Julian Alaphilippe explicar que é uma corrida estressante. E estressante porquê? Porque estamos precisamente numa fase já importante do calendário. Já não estamos em janeiro, fevereiro, começamos março e março sobe o nível de tensão. Sobe o nível de tensão para os voltistas que querem fazer uma boa aproximação à volta à Itália, para aqueles que querem construir a forma para a volta à França e para os classicómanos que vão ter o primeiro monumento da temporada dentro de exatamente 6 dias. Este é o cenário, Paulo Martins, habitual. Todos os anos acontece o mesmo no Paris-Nice. É uma das grandes corridas que temos a possibilidade de ver aqui nos nossos canais. Uma corrida que oferece múltiplos cenários competitivos. Sprints, média montanha, alta montanha, contrarrelógio por equipas. E, portanto, tudo reunido para termos aqui um espetáculo excelente. Já hoje, com muitos sprinters aqui presentes, e nós vamos dentro em breve também falar dos sprinters. Antes disso temos que ir ao percurso e falávamos exatamente do percurso, Paulo, porque vamos passando nesta altura no último quilómetro da etapa, porque hoje a etapa tem partida e chegada no mesmo sítio. Temos esta localidade como centro de corrida, Le Perret-en-Yvelines. Os corredores vão fazendo agora aqui uma primeira passagem, aliás, uma segunda passagem na linha de meta, porque já efetuaram uma primeira passagem pouco mais além do quilómetro 50. E como se pode ver, temos aqui uma longa reta que, oxalá, nos dê um bom sprint, um sprint limpo e, sobretudo, sem acidentes. Sim, acima de tudo, uma última viragem talvez a 300, 350 metros, pelo menos fiquei com essa ideia nesta imagem do Hélio, mas não é uma viragem perigosa e é uma estrada limpa, como dá para perceber. Desde que entramos no último quilómetro, a estrada excelente peso, larga, não me parece que seja uma estrada que vá criar problemas aos ciclistas, por muito que haja aqui vários velocistas, mas parece-me ser uma chegada ideal para um pelotão compacto poder discutir a etapa no dia de hoje. E portanto vamos ver se realmente não aparece nada de errado no final do dia de hoje. Ainda para mais, os ciclistas têm esta oportunidade de por duas vezes passarem no local de meta e terem depois então a chegada no final, isto quando vamos vendo aqui o João Almeida na parte de trás do grupo. Mas é um dia perfeitíssimo para os velocistas e esperamos que no caso do Yuri Leitão, que está a fazer a sua estreia ao mais alto nível aqui no Paris-Nice pela primeira vez, que lhe corra tudo bem. E eu estou com o feeling que hoje as coisas podem lhe correr bem. Eu diria que não é uma chegada perfeita para o homem da Caja Rural, porque eu acho que precisava de algumas zonas técnicas para ele poder, sem a ajuda da equipa, porque vai ter problemas nesse campo. A Caja Rural sabemos que não é uma equipa como outras que aqui estão com capacidade de estar na frente da corrida, trazer protegido o seu sprinter, e ele vai ter que andar de roda em roda, e para andar de roda em roda o melhor era que fosse uma chegada com algumas zonas técnicas, onde sabemos que ele tem uma capacidade fantástica de manobrar a bicicleta e de apanhar as rodas certas no final, mas ainda assim acredito que ele hoje possa fazer uma boa chegada e sair daqui bastante satisfeito com ele próprio.
Ora, continuando a análise no percurso deste Paris-Nice, pois hoje espera-se sprint. Vamos ter um sprint com mais ou menos unidades. Os últimos 25, 30 km o ditarão. Depende muito da capacidade dos ciclistas em passar aquela contagem de terceira categoria e particularmente do seu posicionamento na fase final. Amanhã temos etapa 2 entre Montson e Bellegarde, jornada com maior quilometragem, 184 km, portanto vamos ter mais 30 km aproximadamente do que tivemos hoje. O dia 3 é o dia do contrarrelógio por equipas. Não é um contrarrelógio por equipas totalmente plano, tem duas subidas relativamente curtas, mas duas subidas que vão obrigar a uma boa gestão por parte dos ciclistas, dos seus blocos. Contrarrelógio que parte do circuito de Magny-Cours e que vai terminar em Nevers, são quase 28 km e meio. Etapa número 4, parte de Vichy, tem final em La Loge-des-Gardes. Atenção, porque esta localidade de La Loge-des-Gardes foi onde Jonas Vingegaard perdeu o Paris-Nice há 2 anos, depois de, curiosamente, ter saído na frente de Tadej Pogačar no contrarrelógio por equipas. Portanto, perdeu o tempo que tinha ganho no contrarrelógio e mais algum. Esta é uma etapa que, apesar de tudo, é de média montanha. A chegada tem cerca de 7 km de subida a 7%. É uma subida relativamente em pouca altitude, não chega aos 1100 metros de altitude, mas é uma primeira etapa importante em termos de ver como estão as pernas dos trepadores. A etapa número 4. Ora, a etapa número 1 hoje domingo, 2 segunda-feira, 3 terça-feira. A etapa número 4 será na quarta-feira. A primeira das etapas que há pouco dizia Julián Alaphilippe que trouxe marcada para esta edição. Temos depois a etapa 5 que vai terminar em La Côte-Saint-André, primeira jornada acima dos 200 km de extensão, mas onde sobretudo a dureza está metida nos últimos 50 km. Portanto, este dia também vai ter um final bastante exigente, bastante explosivo. Vamos mudando aqui de estrada para uma estrada de perfil mais estreita. Estamos agora com o pelotão compacto. Foram alcançados os fugitivos. Primeiro foi Taco van der Hoorn, depois Samuel Fernandes. Os homens que estiveram na fuga juntamente com Alexandre Delettre eram ciclistas que nunca tiveram uma margem muito grande. Diga-se que dos corredores que estiveram na fuga, 2 deles ganharam no ano passado. O Van der Hoorn conseguiu vencer a Elfsteden Race, ciclista que já está ligado há muitos anos à equipa da Intermarché Wanty, onde pegou destaque. Tem sido um corredor muito apreciado dentro da equipa da Valónia. Mas a verdade é que agora temos uma nova corrida para o Martins. E ainda faltam muitos quilómetros para o final. E já começa aquela tensão de que falávamos há pouco, já começa a sentir-se aqui na parte de trás. Bastou termos aqui uma mudançazita de uma estrada mais larga para uma estrada um pouco mais apertada e logo começaram aqui os problemas. E reparem bem no problema que a Ineos arranjou aqui, com 3 ciclistas a irem ao chão. Que é incrível, porque e bastou esta desvio ali com estas baias por causa de um sinal de que estava ali, como dá para perceber nestas imagens, ali vários, eu diria, pequenas colinas que aqui estão, pequenos postes que aqui estão, que obviamente a organização teve o cuidado em avisá-los, mas não foi suficiente para os ciclistas, particularmente aqueles que às vezes vêm um pouco mais remetidos do meio para trás. O próprio contrarrelogista da equipa da Ineos aqui envolvido, o jovem ciclista Tarling também ali envolvido, mas são 3, como tu dizes, que a equipa tem aqui. E isto são ciclistas que obviamente vinham certamente distraídos no meio do pelotão, não foram avisados previamente e acabam por ficar envolvidos. E normalmente quando se começa a correr em bloco há uma queda num determinado local do pelotão e a equipa que for apanhada fica neste estado. E no caso da Ineos foi a azarada, porque fica aqui com 3 ciclistas envolvidos e entre eles parecíamos estar também o Tim Arsman. Para lá deste homem, o Magnus Sheffield, que vamos vendo aqui na imagem. Este é candidato à camisola da juventude, portanto é também um ciclista importante.
É um jovem ciclista, o americano Magnus Sheffield, mas é um ciclista já com provas dadas. Portanto, sobretudo em provas de uma semana, este é um corredor que tem que ser tido em conta, ainda por cima está em boa forma. Nós apanhamos o Magnus Sheffield agora no troféu La Iguelia, a meio da semana, em Itália, onde ele fez um sexto lugar. É curioso porque fez um sexto lugar e eu acho que nós não falamos do Magnus Sheffield uma única vez no troféu La Iguelia, porque a Ineos passou tão ao lado da prova e o Magnus Sheffield, por entre os pingos da chuva, conseguiu meter-se na sexta posição. É que nunca o vimos durante toda a corrida, porque a corrida estava muito lançada na frente e tínhamos poucas imagens para trás daquilo que era um minuto de atraso em relação aos homens que discutiram a corrida, que nunca vimos este jovem ciclista, como tu dizes, muito talentoso. Deixa-me só dizer que o Arensman não caiu. O Arensman ia ali no pelotão. Quem caiu foi o Sheffield, o Tarling e o Sam Watson, o sprinter. Sim, o sprinter que hoje tem aqui uma boa oportunidade para mostrar também o seu talento. É um ciclista muito jovem, mas que é muito hábil. É um ciclista interessante e que faz um excelente quinto lugar na Umloop. Lembrando ganho pelo Vareskiol naquela chegada milimétrica entre o Monhan e o Jasper Philipsen, que chegaram os três a par. Foi uma pena o Vareskiol não ter aparecido aqui, porque ele estava na lista provisória, mas ontem foi retirado da lista e a UNOX traz aqui outros ciclistas fortes, não é? Traz nomeadamente o Christophe. Aliás, foi uma questão que eu mal olhei para a lista de partida do Paris-Nice, fiquei logo com uma certa nostalgia, não é? Porque vi o Christophe e nós falamos do Christophe agora durante a volta à Andaluzia, a propósito da vitória dele. Ele já picou o ponto esta temporada. O Christophe já tem nesta altura 97 vitórias e depois olhei para o lado e vi o Arnaud Démare e lembrei-me que o Arnaud Démare também já tinha 97 vitórias. E temos aqui dois ciclistas que, juntamente com o Tadej Pogačar, são os ciclistas que estão mais perto nesta fase de se tornarem ciclistas centenários. Do pelotão são, de resto, daqueles que estão em atividade ainda, os ciclistas que estão mais perto das 100 vitórias. Era interessante, tu falaste do Vareskiol, que não foi tirado à última da hora da equipa da UNOX, e eu gostava imenso de estar aqui a ver a competir, para também perceber o que é que iria acontecer dentro do bloco da UNOX nas duas chegadas que vamos ter iniciais de sprint, porque depois lá mais para a frente irão ter mais uma terceira oportunidade. Saber se Christophe iria ser o lançador de Vareskiol, ou se por sua vez Vareskiol iria deixar de ter aquele papel de lead-out para o Christophe e iria ter o experientíssimo ciclista ao seu serviço, tendo em conta a grande vitória que ele teve sobre outros grandes atletas, que eu acho que é algo que Christophe nesta altura já não tem tanta capacidade. E eu gostava de ver esta dupla correr junta para perceber quem é que iria trabalhar para quem. É um pouco a imagem dentro da Picnic, com o Jakobsen no dia de hoje, saber se vai voltar a ter a equipa em seu redor ou o Tobias Andersen vai ter a liberdade total de sprintar. Mas sabes que eu, no caso da UNOX, até fico com a ideia de que esta ausência do Søren Vareskiol tem precisamente a ver com isso que tu mencionas. É que se calhar já não faz sentido juntar o Vareskiol e o Christophe, não é? Cada um tem que ter um calendário separado. Yeah, it's been a good few weeks. Good training, and hopefully I'm here in good shape as well. So yeah, hopefully, I mean we have a very strong team here, so we're looking forward to a good week of racing. But you're here to win. I mean, of course, I'm here, and I would like to win myself, obviously. But I think it also showed in the past that I'm also happy when my teammates are winning. What's your view about the course? It's a very tough one this year. It seems like there's a lot of hard stages or uphill finishes. So yeah, a lot of decisive stages this year. Thank you, Nat. Thank you. Best of luck. Jonas Vingegaard, de poucas palavras, hoje no início do Paris-Nice, um Vingegaard que sempre foi dizendo que está muito contente com o início da temporada. Tem sido um excelente início de temporada, onde ele conseguiu ganhar a volta ao Algarve, onde tem treinado em belíssimas condições. Vem aqui para uma edição do Paris-Nice que ele considera bastante dura. Não tem uma grande experiência específica nesta corrida. Jonas Vingegaard, apenas uma participação.
É verdade que foi uma participação que terminou com o terceiro lugar, mas o ano de 2023 foi um ano ótimo para Jonas Vingegaard, porque ganhou a Volta à França e com isso, enfim, fez o ano. Vamos ver este ano como termina a presença de Vingegaard aqui nesta Corrida do Sol. Um corredor que já venceu o Tirreno Adriático, que já venceu também a Volta ao País Basco, que tem vitória no Dauphiné, pois falta-lhe a vitória no Paris-Nice, para juntar aqui ao lote de corridas de uma semana históricas. E isso é sempre importante para estes corredores, dos corredores da atualidade do pelotão, não é? Dos que ainda estão no ativo, de longe que aquele que mais provas conseguiu conquistar de uma semana, daquelas chamadas 7 grandes corridas de uma semana, é Primož Roglič. Também um habitué aqui nos últimos anos no Paris-Nice, mas que nesta edição não está presente. Aliás, não está Primož Roglič, não está Tadej Pogačar e também não está Remco Evenepoel, que ainda recupera do acidente que sofreu no início da temporada. Portanto, do Big Four do ciclismo, temos aqui Jonas Vingegaard. E depois temos os outros, não é? Os outros que querem também candidatar-se a um dia poderem estar nesse patamar. Para Magnus Sheffield está quase a reentrar. Passou ali o susto para o ciclista da Ineos Grenadiers. Vamos vendo aqui perfeitamente alinhados os blocos da Red Bull Bora Hansgrohe, da Visma, da Picnic. E tínhamos mais um par de equipas fortes ali do lado esquerdo do pelotão. Depois da queda de há pouco e do susto, já está o pelotão outra vez compacto. Será que o pelotão vai ficar compacto, Paulo, durante uma hora de corrida? Bom, eu espero que isso não aconteça, para podermos ter aqui uma primeira jornada mais animada, mas para já anularam muito rapidamente os 3 homens da frente, indo ao encontro daquilo que ainda há pouco falávamos, da possibilidade de estarmos a 10 km do fim nas bonificações finais do dia e toda a gente poder sprintar pelos segundos em jogo, ainda para mais sendo em subida, uma subida com 1 km pela frente. Os sprinters provavelmente até podem não ter a capacidade de lá chegar para irem bonificar, a pensarem também na liderança, na própria liderança da competição, não só hoje, porque hoje quem vencer obviamente sai daqui automaticamente com a liderança, mas os sprinters sabem que ganhando hoje bonificações, mesmo não ganhando a etapa, têm ainda amanhã a oportunidade de chegar ao primeiro lugar. E é uma luta certamente bastante intensa que vamos ter hoje por estes segundos importantes. Saber se os homens da geral também lá vão tentar fazer alguma coisa e no mínimo as equipas vão com o objetivo, se os líderes não conseguirem bonificar, tentar roubar os segundos aos rivais diretos, e isso vai tornar a corrida muito mais aberta. Isto olhando a que ainda estamos longe de lá chegarmos, e por isso é que esperamos que realmente hajam tentativas de fuga nesta fase de 30 km de aproximação ao sprint bonificado. De momento, aquilo que temos assistido, e estamos agora a 36 km e 800 metros do final, continuamos a seguir aqui a primeira etapa do Paris-Nice. Aquilo que estamos a assistir desde há uns quilómetros, esta parte, a partir do momento em que a fuga foi neutralizada, é que quem tem ali o seu bloco bem posicionado, e vamos vendo aqui 5, 6 equipas, não é? Alpecin, Bahrein, Sodal, EF, Visma e Red Bull Bora Hansgrohe. São as equipas que têm ali tomada a primeira fila do pelotão e a segunda também, porque tem os seus blocos perfeitamente alinhados. A estrada está bloqueada nesta altura, Paulo. Isto é uma situação que já vivemos esta temporada em algumas provas, nomeadamente dentro da própria Volta ao Algarve, julgo que mencionamos durante a Volta ao Algarve esse aspecto em algumas corridas. É uma estratégia interessante que eu acho que está a ficar cada vez um pouco mais na moda, não é? Não quero dizer que isto seja algo novedoso, porque não é, não é? Desde sempre as equipas que circulam na frente do pelotão, depois acabam por tentar manter-se aí, porque é quando estão mais seguras e é onde os seus líderes vão mais protegidos. Mas isto não me parece só uma questão de levar os líderes protegidos. Parece-me que, ao mesmo tempo que levam os líderes no posicionamento ideal, estão a bloquear a corrida das outras equipas. E portanto, há aqui uma forma quase que
de querer condicionar a corrida e ao mesmo tempo pois entrar bem posicionado nas zonas técnicas e todos estes 35 km que faltam pois são zonas técnicas, vamos passar a circular nos últimos 25 km em terrenos mais expostos e assim garantem que ninguém salta para a frente. Exatamente, e a corrida vai rápida na mesma, porque poderiam estar a bloquear a estrada, mas rodar-se a 40 km por hora, que eu diria que hoje em dia 40 km num pelotão internacional em terrenos planos é uma velocidade muito comum. A questão é que eles rodam a 50 e a 60 km, como é o caso, e mesmo que houvesse alguém com vontade de atacar a corrida, não seria fácil de o fazer, porque tu atacares com um pelotão a rodar a 50, 60 km por hora, tu ganhas 10, 15, 20 segundos e não sais da frente, porque entretanto acumulas muita fadiga rapidamente e não sais da frente do pelotão. E é isso que está a acontecer nesta altura. Há muitas equipas aqui a trabalhar em blocos. Se nós fôssemos analisar, e basta ver pelas alturas dos ciclistas que estão aqui na frente, são autênticos armários, são ciclistas que têm capacidade de impor ritmos altos e trazer a corrida rápida, e se olharmos depois cá atrás é isto que vamos vendo, é um pelotão enfilado, e isto é sinal de que o pelotão vai andar rapidíssimo. Aliás, a etapa ainda há pouco estava nos 41,5 quando a fuga estava na frente, e depois de serem alcançados passou-se de 41,5 para 43,6, e a tendência nestes 34 km, mesmo com algumas pequenas subidas que vamos ter pela frente, não vai diminuir. A tendência até pode vir a ser de aumentar ligeiramente e termos hoje uma etapa acima dos 44 km, o que para um primeiro dia num terreno relativamente acidentado, não estamos aqui nem na média montanha tão pouco, mas é um terreno acidentado que os ciclistas tiveram pela frente, acaba por se andar logo muito rápido na primeira jornada. E atenção àquilo que vai acontecer dentro em breve. Os ciclistas estão nesta altura no final de uma longa reta com o vento de frente, mas vão virar à esquerda. E quando virarem à esquerda, o vento, que não é muito forte, mas o pouco vento que há, vai passar a soprar lateralmente. Não é por acaso que estamos nesta altura com esta situação de corrida. As equipas com responsabilidades e com o objetivo de ganhar esta prova sabem perfeitamente que vem aqui uma mudança de direção e quando passarem esta zona mais protegida por estes palacetes vão passar pois, a ter o mesmo cenário que tinham ainda há pouco, de terreno mais desprotegido. Portanto, estas mudanças de direção são sempre importantes, parecem coisas quase inofensivas, não é? Mas isto é importante porque acabamos de mudar de direção e aquilo que era vento contra passa a ser vento lateral. Claro, e a questão é que eu estava aqui a tentar analisar os vários blocos, porque grande parte dos principais estão muito bem na frente da corrida. E eu estava à procura da UAE. A UAE, para lá de não estar a trabalhar totalmente em bloco, como outras equipas o estão a fazer, vem dispersa no pelotão, e eu diria que nos primeiros 50 ciclistas do grupo, não há homens da equipa do João Almeida e do Ivo Oliveira. São os dois portugueses que estão aqui inseridos e por um lado até é bom o João ter o Ivo, porque se a equipa pode ser leal ao ciclista das Caldas da Rainha, obviamente com o Ivo Oliveira ainda mais lealdade existe. Mas precisavam de estar mais bem colocados nesta altura da corrida. Today, because you spoke about taking some seconds, how you intend to do it? Yeah, I mean, hopefully we can. I was hoping that the wind was going to be blowing a little stronger because crosswinds always help with the chaos a little bit. But yeah, hopefully today's an aggressive race. And a few years ago, I was also attacking in this same stage and hoping to stir the pot a little bit. And unfortunately, there just weren't quite enough other people in the race that wanted to go on the attack as well. So everything sort of got shut down. But I hope today. People will have seen that it's possible to make a difference on the final climb. So, yeah, I hope there's a lot more people that want to race today because it can be super exciting in the finish. Ouvíamos as declarações de Nilson Paulus, ciclista que vem do troféu Laiguelia, onde terminou no pódio. Esteve muito bem Nilson Paulus, não foi o ciclista mais forte do dia, mas foi um dos mais fortes. Ele dizia que esperava que esta primeira etapa tivesse um bocadinho mais de vento. Ele gosta de correr no caos, é um ciclista que corre bem nessas circunstâncias. A equipa da EF está a respaldar essa ambição do Nilson Paulus, estando na frente do pelotão desde há muito tempo esta parte. Ele dizia que também que espera que mais alguns ciclistas se animem a poder atacar com ele quando surgirem as condições ideais. Mas de momento tem sido um Paris-Nice de toada um pouco mais conservadora.
Conservadora no sentido de que tem havido poucos ataques, poucas movimentações, mas nada conservadora no que diz respeito à média. Como o Paulo Martins há pouco o identificava e bem, temos a média agora nos 43,5, quando as duas primeiras horas de corrida foram feitas a 41,5. Subiu a velocidade e subiu bem. E agora entramos numa zona um bocadinho diferente daquilo que apanhamos até agora em termos de terreno, porque vamos passar a ter algumas subidas, não muito pronunciadas. Este não é um primeiro dia duro, mas é um terreno distinto, é um terreno mais sinuoso. E vejam bem aqui como se rifa qualquer possibilidade de se ganhar um espaço no pelotão. Ali o Nils Politt tentou ganhar uma posição, foi automaticamente fechado por parte dos homens da Movistar, que foram abanando a cabeça e dizendo: lamento muito, mas tu por aqui não vais passar. Era o Ivan Cortina que ali estava, e o Ivan Romeu também ia dando um toquezinho nas costas do Cortina, dizendo: vai lá, mas é para a tua posição, e ele, se quiser passar, vai ter que esperar. Porque agora quem tem aqui um bom lugar, não é? Isto é como quando tu vais a um concerto e estás na primeira fila. Tu até podes estar aflitinho por ir à casa de banho, Paulo, mas tu não vais largar o teu lugar na primeira fila, não é? Não podes, porque demorou muito a conquistares essa posição, e depois de conquistares, obviamente não a queres perder. E enquanto íamos ouvindo o Polas, íamos vendo aquela imagem da lateral do pelotão e fomos vendo onde estava precisamente o bloco da equipa da OAE, e veio ao encontro daquilo que eu disse. O Ivo Oliveira foi o primeiro ciclista que eu consegui visualizar. Depois disso vinha um outro ciclista um pouco mais ao lado, com 2 ou 3 ciclistas de outras equipas que separavam o Ivo. Vinha um segundo elemento da OAE com o João Almeida na roda, e mais para trás e já bem perto do fecho do pelotão, o Nils Politt, também por ali com o Sivakov, que ainda está ali pelo lado direito. Sim, o Sivakov está ali precisamente atrás dos homens da Movistar, portanto está atrás de onde estava o Nils Politt. Eles estão a tentar ganhar a posição no grupo, mas tu agora nesta fase já não ganhas nada, não é? E agora o Yuri também aqui atrás, portanto lá está. Por muito que se queira agora passar para a frente, não vale a pena pressionar, não vale a pena tentar furar, porque isso vai originar toques entre ciclistas. Nós aqui que estamos sentados não nos apercebemos da tensão que existe no pelotão, mas eu tenho noção que quando isto acontecia, em que o pelotão estava assim à largura da estrada, andando muito ou pouco importa, mas que houvesse o bloqueio da estrada e tu estavas mal posicionado e querias passar para a frente, das duas uma: ou ias sossegadinho no teu canto à espera que o pelotão começasse a andar mais rápido e houvesse estradas mais largas e tu puderes passar, ou se tentasses furar pelas laterais, mais cedo ou mais tarde isso ia causar uma queda. E não tenhamos dúvidas que, se o pelotão continuar assim até à entrada dos, eu diria, 15 km, 20 km finais, isso pode estar sujeito a acontecer, particularmente quando acontecer as viragens, como é o caso aqui, e as entradas dentro das localidades. É um sprint a cada curva, como está a acontecer. Vamos ver se eles viram todos para o mesmo sítio, não é? Porque ultimamente anda na moda cada um querer ir para um lado e depois nem todos seguem o caminho certo. Aconteceu em Lagos, aconteceu agora também recentemente numa das clássicas ali da zona da Drôme e da Ardèche, no dia em que ganham Romain Grégoire, mas que iam bem posicionados os espanhóis todos, o Mas, o Ayuso. Os espanhóis foram todos enganados nesse dia e o Romain Grégoire é que se ficou a rir no final. Mas aqui viraram todos para o sítio certo e não se desposicionaram muito os blocos. Portanto, aqueles que estavam na frente continuam na frente. Muito bem ali a equipa da Bahrein. A Bahrein, que traz aqui o seu homem forte do início da temporada, Santiago Buitrago. Mas atenção ao pequeno Lenny, não é? O Lenny Martínez é muito ciclista e, portanto, é um corredor que este ano, no início da temporada, andava atrás dele uma equipa de filmagens do Canal Plus francês, e foi com o Lenny Martínez para estágio, para Tenerife. Olha, falávamos dele, cá está o Lenny Martínez. Mas foram com ele para estágio em Tenerife, foram com ele até à Comunidade Valenciana para ver o início da temporada. O Lenny Martínez é um corredor que tem vindo a subir muito a sua cotação dentro daquilo que é o ciclismo francês, mas também já no ciclismo internacional. Portanto, cuidado com ele esta semana. Of course, you know, we are here to win, and I'm the sprinter of our team here, so we try to do our best and try to win today, even we know that it's pretty hard with a guy like Tim here, but you never know, it's possible still. In your head, how would you manage ideally the last kilometers with that class climb, with an approach which is a bit tricky or so?
The climb we don't see as a big issue at all. It's some pretty good bike riders here, so it's not like you're dropping Team Merlier in a climb like this. So for us, it's a proper sprint day, and yeah, we just have to aim to do a good lead out, and Ryan, he can give me a perfect delivery for the finish line. Where do you want to be in that last corner at 600, 700 meters? Top 10 is okay. Thank you, Matt. Best of luck. Mats Pedersen diz que a terceira categoria. Dizia também que queria estar posicionado dentro do top 10 na viragem para a reta da meta, para depois sprintar nos últimos 300 metros. E ele sabe perfeitamente que aqui neste pelotão do Paris-Nice tem muitos sprinters de qualidade, mas ele está focado num homem. Que é o homem, Paulo, que nos vai dar passo também aqui, digamos que, a análise dos velocistas. Até agora temos ainda a fazer aqui um pouco a análise dos blocos, dos nomes fortes dentro desta competição. Poderemos continuá-la também mais adiante. Mas já que o Mats Pedersen entrou aqui também em ação e abriu este capítulo, vai ser interessante ver se alguém hoje é capaz de bater Tim Merlier, porque me parece que para o Mats Pedersen e em geral para todos os ciclistas rápidos que aqui estão, é o homem de referência. Sim, parece-me que sim, apesar de que o Merlier esteve muito longe, lá está, não conseguindo a colocação certa na viragem para a reta da meta, acabou por ficar longe dos primeiros lugares, mas é claramente eu diria o favorito número 1 a vencer. Por muita qualidade que existe aqui neste Paris-Nice no que toca aos velocistas, existe aqui alguns bons, não os melhores do mundo, mas alguns bons velocistas, a começar obviamente pelo Mats Pedersen, mas numa linha reta como esta que nós já deu para ver que os ciclistas hoje vão ter, é aquele caminho que nós sabemos que o Merlier gosta de ter pela frente, e portanto se o deixarem chegar numa zona de sprintar sem grandes obstáculos e numa boa colocação, é o favorito a bater toda a concorrência. Vamos ver o que é que poderá fazer Mats Pedersen, entre outros ciclistas que aqui estão com a capacidade de poder discutir também os primeiros lugares, mas para mim sim, é sem dúvida Merlier o homem a bater no dia de hoje, e traz aqui, no meu ponto de vista, 2-3 ciclistas que lhe podem abrir um bom caminho de acesso à vitória. Sim, apesar da equipa do Soudal Quick-Step também vir aqui com o bloco um bocadinho partido, não é? Porque se traz o Tim Merlier, o Dries Van Gestel e o Bert Van Nerberg, juntamente com o Yves Lampaert para o lançar, depois também traz o Max Schachmann, que é 2 vezes vencedor do Paris-Nice, e o Ilan Van Wilder, que é mais um candidato a poder estar no top 10, mas não obstante é o ciclista que leva o dorsal 14 nas costas, o campeão da Europa, Tim Merlier, que parte com favoritismo no dia de hoje. Depois temos, claro, Mats Pedersen, como falava, não é? Ali dentro da Lidl Trek, que vai ser lançado hoje pelo Ryan Gibbons. Temos o Samuel Elsford, atenção, e sobretudo atenção aqui ao comboio da Red Bull Bora, porque com o Elsford e com o Danny Van Poppel trazem aqui um comboio que já está mais ou menos rotinado, mas com uma condicionante importante. É que o Danny Van Poppel já viu 2 cartões amarelos. Ele é um ciclista. Mas Gonçalo, tu falavas peço desculpa de te interromper, porque tu estavas a falar do Elsford, mas o Elsford não está presente. É verdade, tens toda a razão. E mas muito bem interromper. O Van Poppel, e o Van Poppel tem que ter cuidado com os cartões amarelos. Mas sabes que o Elsford só pode ter sido retirado no dia de ontem ou hoje de manhã, porque, muito honestamente, eu ainda há pouco estava aqui a fazer a passagem para algumas listas provisórias e o Elsford aparecia-me. Olha, uma pena, é menos um que conta, não é? De todas as formas, Paulo, mesmo sem o Elsford, temos que ter aqui em conta um aspecto importante para o sprint, para o lead-out, o que quer que seja. Mas a Red Bull Bora Hansgrohe, se tiver a intenção de sprintar com o Danny Van Poppel, ele vai ter que ter muito mais cautela do que teve no início da época, porque ele já viu 2 cartões amarelos. Ao terceiro, fica encostado. Sem dúvida, é um cuidado que ele tem que ter, e acredito que ele hoje vai tentar sprintar. Não sei qual a justificação da saída do Elsford, e eu também tinha o visto numa primeira lista de inscritos, mas talvez até possa, ou algum problema físico, ou a pensarem no contrarrelógio coletivo, tentarem fortalecer o grupo. Eles trazem aqui um grupo forte, não é? Para o Alexander Vlasov, que venceu a etapa nesta mesma corrida no ano passado. Trazem o Lipovitz, o Sobrero, e vamos ver quem mais, porque o Ben Zwihoff é mais um apoio para a montanha.
Ryan Mullen, mais uma locomotiva para o dia do contrarrelógio, Mick Van Dijk em aspas, e o Van Poppel hoje provavelmente vai sprintar, lançado por um dos gêmeos Van Dijk. Continua-se a circular muito rapidamente e esta estrada é um bocadinho traiçoeira porque tem aqui uma veia central em empedrado. Isto fica giro, não é? Esteticamente é muito bonito, mas para andar de bicicleta não é muito bom. Os ciclistas têm que ter aqui alguma cautela, não é que seja extremamente perigoso, mas há que ter ali alguma cautela. Ora, aqui está uma boa oportunidade para ganhar posição. Quem tiver pernas é agora. Exatamente, este é o momento. E são estes momentos que tu, como um líder da geral, como um sprinter para o dia de hoje, que venham mal colocados, tens que ter equipa para te posicionar. Se tu andares sozinho a fazer estas recuperações, ganhando 10, 15, 30, 50 lugares para quem esteja muito mais mal colocado na parte de trás, obviamente são desgastes que tu vais pagar isto no final. E quem está na frente não sente esse impacto, porque a velocidade é regular na frente, por muito que se rode rápido, não vais aos soluços, vais sempre à velocidade de cruzeiro, e eu digo de cruzeiro porque aqui vai-se andar bem, mas é uma velocidade constante, onde não sentes aqueles para e arranques constantes que a partir do lugar 40, 50 para trás tu sentes esses impactos. Quando o pelotão acelera e desacelera, então do meio do pelotão para trás é uma dificuldade tremenda. Andas sempre no elástico. Aqui já estamos na subida. Vamos ver também aqui a questão dos prémios a atribuir no final da etapa. Temos uma camisola da montanha, que é sempre apetecível num primeiro dia de uma prova com esta natureza. Vai ficando para trás o Michael Hepburn, nada de extraordinário, mas é provável que haja aqui um primeiro ponto de fricção. Não no sentido de haver um ataque perigoso nem nada, mas há equipas que vêm com objetivos marcados e subir ao pódio no Paris-Nice, mesmo que seja um dia, é um bom resultado para qualquer equipa. Portanto, vamos aguardar para ver quem é que está com ideias de ir ao Prémio de Montanha. Parece-me Alaphilippe já está aqui bem posicionado. Turregi também, da Total também vai estando por ali, portanto com essas ideias, e a Campanardes que de alguma forma tenta pôr alguma ordem na casa, mas a Alaphilippe a querer aqui pontuar rápido. Vamos vendo também, parece-me ser o Lipovic da Red Bull bem posicionado. Mas reparem como são estreitinhas estas estradas, temos mudanças de direção e o pelotão alongou e muito. O pelotão nesta altura deve ter uma coluna com umas centenas de metros valentes. E estava aqui a ver o próprio Van Wilder, há pouco falávamos da Soudal e tu falavas do Van Wilder e do próprio Schachmann, lembrando que eles vêm os dois de fazer top 10 na volta ao Algarve. Schachmann foi quinto, Van Wilder foi sétimo, isto quando a Alaphilippe procura os pontos da montanha, com o Jorgensen. Matteo Jorgensen aqui a mexer juntamente com Alaphilippe, e atenção porque as bonificações não estão já aqui. Agora eu pergunto, Jorgensen a arrancar desta fase, imaginemos, ainda há pouco falávamos da questão da UAE não ir posicionada em bloco. Primeiro que os UAE se deem conta que o Jorgensen estava a mexer, vai demorar uns segundos largos. Sim, e ele não vai parar, porque repara como o Alaphilippe bem que tentou, mas Jorgensen foi-lhe buscar aqui os pontos da montanha. E lá atrás vamos vendo Vingegaard logo muito bem posicionado, outros líderes também muito bem posicionados, e obviamente se tu vens do meio do pelotão para trás, tens imensas dificuldades de chegar à frente. Isto quando vamos vendo o Yuri Leitão aqui pela direita, no dorsal 211, a sofrer imenso, mas obviamente não vai ficar para trás. O Samuel Watson também por ali estava da Ineos. São ciclistas que acabarão por se reposicionar ao longo da corrida. Agora é importante ao Yuri, quando a estrada estiver livre, que vá ganhando posições no pelotão, para que quando estiver a 10 km na tal subida que vai dar bonificações, ele não venha a estar sujeito a este sofrimento que está a ter na parte de trás e possa estar folgado para poder sprintar no final do dia. Faltou aproximadamente 12 km para chegarmos ao sprint bonificado. E o quilómetro que dá origem a esse sprint, já o dissemos, vem precedido de um tramozinho de 300 metros de pavé, depois entram nos 1000 metros da subida e no topo da subida está colocado o sprint bonificado. Agora, eu não sei até que ponto é que esta questão do Jorgensen passar na frente aqui no Prémio de Montanha, confesso que fiquei um bocadinho surpreendido, ver um corredor que é o campeão em título ir buscar os pontos da montanha. Não sei se tu consegues perceber o alcance desta movimentação, Paulo.
para o Jorgensen não é importante levar a camisola da montanha. Para o Alaphilippe sim que é importante levar a camisola da montanha, porque está aqui numa equipa que não tem as mesmas armas para lutar pela classificação geral. Portanto, não entendi bem esta passagem do Jorgensen. Não, também não entendi, e só espero que não tenha sido um erro de casting por parte do Jorgensen, pensando que aqui é onde estavam as bonificações. Porque eu levo-me a crer que eu acho que foi mais no pensamento que ele acharia que era ali que estavam as bonificações do que propriamente os pontos da montanha. Não faz sentido, a não ser que no futuro da corrida nós venhamos a perceber que realmente é um objetivo que ele traz para a competição, sabendo que tem Vingegaard para a geral e que essa geral, para ele mesmo sendo o vencedor do ano passado, fica longe de poder ser alcançada e pode ter outros objetivos, mas talvez, é a única explicação. É a única explicação. Eu acho que isso que tu dizes é a única explicação para o Jorgensen ter ido buscar, pois, involuntariamente os 3 pontos da classificação da montanha e com certeza no final vão-lhe fazer a pergunta, então mas porquê que tu atacaste ali na contagem terceira categoria? Mas teremos que aguardar no final para ver. Para já, há aqui contramovimentações, vamos para 10 km muito rápidos até ao sprint bonificado. Mas é bom que não deixem estes dois armários na frente ganharem posição, Asgreen e Kunga, porque são especialistas no esforço individual em terrenos planos, com outros nomes ali também importantes na frente, e nota-se que há aqui muita atenção por parte das equipas. Mesmo algumas figuras de destaque nas respectivas equipas estão aqui muito bem colocados nesta fase da prova. O Alaphilippe foi somar 2 pontos, o Jorgensen foi somar 3 e a fuga tinha ido buscar os pontos no início da etapa. Portanto, o rei da montanha no final do dia, mesmo que o Alaphilippe tivesse passado em primeiro, seria sempre o Alexandre Delettre da Total Energie, porque somou 6 pontos nas passagens anteriores. Portanto, hoje a Total Energie tem pelo menos a sua missão já feita, gastando o mínimo, porque a fuga foi alcançada ainda a mais de 1 hora do final da corrida. Agora, o que é que vem pela frente? Vem pela frente um pequenino topo, curta descida, e depois a tal subida para Le Menul, que é onde está colocado o sprint bonificado, onde há 6, 4 e 2 segundos. Atenção que este sprint bonificado não dá 3, 2 e 1, dá 6, 4 e 2 segundos. São muitos segundos. Olha que bem posicionado está já o Tim Merlier. Já ali está. Top 15, top 20, nesta altura já lá está o campeão da Europa e grande favorito a ganhar esta etapa. Também o bloco da Piquenique a conseguir encontrar um espaço aqui na frente. Um momento importante para a Piquenique. Falávamos há pouco do Fábio Jacobsen estar aqui presente. Mas Christophe deve estar com problemas, porque a UNOX olha muito para trás. Vamos ver se não é Christophe que possa estar com algum problema na parte de trás da corrida. Diga-se que, entretanto, com... cá está Christophe. Cá está Alexander Christophe. Bem, mas ele a ter que perseguir aqui nesta fase sozinho, depois de ter levado aquele motor ao limite na subida anterior, não foi fácil, atenção, porque aquilo era uma subidita e o Christophe acabou por ficar cortado. You feel like the favorite for today? I mean, I think every rider will name you as a favorite for today. Do you feel like it? Oh, of course I will try to win today, but yeah, the level is high, and yeah, we will see later on. But of course I've gave it a try today. What's the biggest challenge? Is that the other sprinters, or is that the terrain also? Is that last climb and this approach to the finish? Almost everything. You need a bit of luck also in the race, but yeah. We will see who it goes today, but yeah, I'm motivated. Yeah. How to do it ideally? How to get placed where in that final for you? Oh, that's a difficult question. It's always difficult to say before the race, but in the field I feel like where we need to be. Also, my leader feel where we need to be, and then it's yeah, waiting until your moment. It's difficult to explain, definitely. Bem, enquanto falava o Tim Merlier,
Estava para acontecer aqui um acidente incrivelmente grave, Paulo Martins, porque os homens da Uno-X vinham a fazer a reentrada no grupo, o carro da Movistar fez-lhes uma diagonal e quase que parou no meio da estrada. O carro da Movistar vai levar uma multa de todo tamanho, porque colocou em risco claramente a integridade física do Alexandre Kristoff e companhia. Sim, não é só os ciclistas que levam cartões amarelos ou vermelhos. Aquela atitude do carro, do condutor do carro da Movistar, obviamente vai levar um daqueles cartões amarelos avermelhados, porque foi uma trajetória muito perigosa e que felizmente não aconteceu nada de quedas, foi mais o susto, mas que obviamente isso vai ter que ser revisto por parte dos comissários da corrida e vai ter que sair não só um cartão amarelo, talvez um vermelho não venha a sair, mas um amarelo sai com toda a garantia e mais obviamente multa em dinheiro. Foi ali uma situação que até pôs os pelos todos eriçados, porque aquilo foi um perigo tremendo. Olha, finalmente consigo ver uma camisola da UAE aqui na frente, McNulty. Desde há muitos quilómetros que é a primeira vez que vejo uma equipa, um ciclista da UAE bem colocado. A UAE que aqui está, não é? A UAE que aqui está é um pouco uma UAE que já esteve com alguns toquezinhos de volta à comunidade valenciana, não é? Onde o João também esteve com o Brandon McNulty e chega aqui sempre nas mesmas condições. Eu gosto sempre de recordar os resultados, porque os resultados também ajudam a definir as hierarquias. Quando o McNulty chegou à comunidade valenciana, era ele o campeão em título. Agora chega ao Paris-Nice, onde ele o ano passado foi pódio. Portanto, eu acho que as pessoas entendem que dentro da equipa o João Almeida não é omnipotente. E, portanto, é um dos ciclistas de referência, um dos 4, 5 ciclistas de referência quando estamos em corridas por etapas, mas quando é emparelhado numa prova com o Brandon McNulty, eu acho perfeitamente normal que os diretores da UAE digam, ok, vamos ver quem é que no final pois, está melhor e quem é que chega ali ao contrarrelógio e dá um bom rendimento, quem é que chega à primeira etapa da montanha e acaba por estar bem, porque a mim parece-me, pelo menos, não sei se tu concordarás, Paulo, que não há uma liderança clara de dizer, ok, o João Almeida é que é o número 1 e, portanto, estão todos ao serviço do João Almeida, porque se calhar isso era o que as pessoas esperavam na comunidade valenciana. Na volta ao Algarve já era um contexto diferente. Agora, na volta à comunidade valenciana e aqui ele é emparelhado com o Brandon McNulty, a mim, pelo menos, parece-me natural também dar uma possibilidade de fazer o seu trabalho ao Brandon McNulty. Sim, acima de tudo, ao respeito da equipa. E compreensível. No ano passado, como tu dizes, ele ganha a comunidade valenciana e este ano sai com o dorsal 1 e o dorsal 2 da equipa era o João Almeida. E tendo em conta que no ano passado McNulty não ganha aqui, mas esteve perto de o fazer, sai com a 3ª posição, a equipa dá-lhe novamente o reconhecimento pelo aquilo que ele fez. Foi na minha opinião uma grande temporada que McNulty fez, pelos bons lugares, pelas vitórias alcançadas, e acabou por ser um protagonista dentro da equipa. E quando chega aqui ao Paris-Nice, eu considero normal, depois do que ele fez aqui no ano passado, ser novamente o 1 da equipa, com o João Almeida a ser o segundo inscrito da equipa. Mas isto não quer dizer que a estrada, e é aí que eu queria chegar, é a estrada que vai pôr cada um no seu sítio. Eu não tenho dúvidas que o McNulty poderá ter aqui uma liberdade dada pela equipa, que a liderança de alguma forma até nos bastidores da equipa possa ser do João Almeida, mas o McNulty pode fazer a sua corrida, uma corrida de liberdade, e nunca esquecendo que depois existe ainda um terceiro elemento, chamado Sivakov, que está a andar muito bem. E enquanto eu não vir o Sivakov a trabalhar para um destes dois ciclistas, eu vou sempre pensar que dentro deste Paris-Nice a equipa pode ter 3 líderes. E isto é uma opinião, por isso é que eu digo, uma opinião minha, por isso é que eu digo que é a estrada que vai pôr cada um no seu sítio, e eu espero que nos momentos certos a equipa trabalhe como equipa e não na parte individual, como muitas vezes nós vimos esta equipa competir quando o João Almeida está em competição. Eu acho que há uma coisa em que todos mais ou menos concordamos, não é? Todos aqueles que microanalisamos a UAE Emirates, afinal de contas a equipa do World Tour que tem mais ciclistas portugueses, é natural que analisemos mais a forma de correr da UAE Emirates do que da Lidl Trek ou do que da Grupo MFD, já parece-me perfeitamente natural. E acho que há um ponto em que todos mais ou menos estamos de acordo, que é a UAE Emirates não é a equipa que melhor corre em
toda a temporada. É a equipa que mais ganha, claro que sim. É a equipa que reúne mais talento, muito provavelmente. É a equipa que tem o maior orçamento, especulo que sim, mas não é aquela que, em termos de direção de corrida, na minha opinião, tenha sempre a tomada de decisões ideal. E nesse aspecto acho que é uma crítica justa que se faz à equipa em algumas circunstâncias não ter as coisas, pois se calhar, tão bem definidas. Agora, os corredores, quando vão para a UAE, sabem perfeitamente que dentro da UAE há estas circunstâncias. E por isso mesmo, para mais corredores que já conhecem os cantos à casa, como conhece o João Almeida, está farto de saber qual é o contexto dentro desta corrida. Portanto, não é apanhado de surpresa. E se o João continua na UAE é porque está cómodo dentro da equipa. Acha que às vezes desde fora da UAE se criam expectativas acerca das lideranças deste ou daquele corredor que não são coisas muito lógicas, não é? Como por exemplo a meio da semana no Troféu Laiguelia tínhamos o António Morgado com o Juan Ayuso. Eu acho que ninguém esperava que o António Morgado fosse o líder da equipa nessa competição. É natural e lógico que seja o Juan Ayuso o líder dessa competição. Tanto era lógico que ganhou e vinha de ganhar. Nada disto quer dizer que o António Morgado não pudesse fazer também o mesmo papel, mas lá está, os anos vão passando, os resultados vão sendo os que são e há tanto talento dentro desta equipa da UAE que não é fácil fazer esta gestão de egos. Eu acho que isto provavelmente é o grande desafio dentro da UAE, não é? Fazer a gestão das ambições de cada um, porque são todos ultra ambiciosos. Claro, quando tu estás na melhor equipa do mundo, obviamente, se estamos a falar da melhor equipa do mundo, não quer dizer que é só a melhor equipa porque tem o melhor do mundo. É porque tem um conjunto de ciclistas que dá garantias em 12 meses de competição da equipa estar regularmente a ganhar e a discutir corridas. E não é só com o ciclista. E ainda estamos nesta fase a iniciar o terceiro mês de competição e já são sete ciclistas da equipa a ganharem na temporada. Acho que diz muito daquilo que tu acabaste de explicar, de que não é fácil nos bastidores da equipa, os vários diretores que eles têm para comandar estas tropas todas de grande qualidade, saber lidar com tanta qualidade de ciclistas que querem ganhar, que sabem que também têm que trabalhar, mas que querem ganhar corridas. E isso não é fácil. Arranjar uma harmonia e a união do grupo. Saber que hoje pode ser para um, mas que amanhã será para o outro. E é preciso os ciclistas também entender que em determinadas corridas eles têm que ter a noção que há que trabalhar para outros, porque dão mais garantias e que vão ter as suas oportunidades. E quando essas oportunidades surgirem, eles têm que as saber agarrar. E é nesse campo que o João já tem um estatuto muito acima da média dentro da equipa da UAE, e quando lhe é dado a oportunidade de estar na discussão das corridas, ele tem que saber agarrá-las com todas as forças, como aconteceu na Comunidade Valenciana, como aconteceu na Volta ao Algarve. Ele não ganhou, mas esteve na discussão da corrida, mostrou que está competitivo, que está a andar muito bem em direção a outros objetivos na temporada. E falo do João porque obviamente é o ciclista que nós temos dentro da UAE que nos dá mais garantias de nas provas por etapas poder ganhar. E porque é português e nós somos o Eurosport Portugal, não é? Olha as bonificações. Pois, olha aqui as bonificações, olha o McNulty. E o Boitrago? É, o Boitrago a arrancar, mas eu falo do McNulty porque vinhamos falando da UAE, não é? E ele já estava ali na frente, e não era por acaso. O McNulty aprendeu no ano passado que isto de teres líder no Paris-Nice não te dá garantias absolutamente nada até que não chegues a Nice. E portanto, se ele o ano passado foi derrotado na última jornada, hoje está aqui a mostrar que aprendeu com alguns erros que possa ter cometido no ano passado. E aqui está o Paulus, está o Jorgensen, 3 americanos e um colombiano. Mas repara como o Boitrago se movimentou cedo, o Alaphilippe a tentar fechar o espaço, Narvaez também lá vem atrás, portanto já começa a UAE a querer se mostrar, mas nota-se que aqui é o plano B das equipas, Jorgensen, McNulty, no meu ponto de vista, que estão a trabalhar nesta fase da corrida. Isto no que toca às duas melhores equipas presentes na competição. Sim, eu acho que a exceção é mesmo o Boitrago, não é? Porque o Boitrago, para mim, é o plano A dentro da equipa da Bahrein, mas no caso da Visma e da UAE, estamos a falar dos planos B, claramente, não é? Acreditamos nós que o João Almeida vai ter aqui a possibilidade de liderar, até que o McNulty diga ao contrário, porque se o McNulty for evidenciar esta forma ao longo de toda a semana, depois vamos ter McNulty, mas ele fica nas covas, ali no sprint, e o Boitrago também fica nas covas. Foram os que vieram da segunda leva que vão chegar ao sprint, e o Jorgensen, porque o Jorgensen nunca perdeu a posição. Mas Narvaez vai ganhar este sprint fácil.
Vai o vencedor do Tour Down Under esta temporada, Jonathan Narvaez. Notava-se a facilidade com que ele vinha atrás de toda a gente, que quando arrancasse metesse uma mudança acima que iria facilmente ultrapassar o homem da Visma, mas importante não é estes segundos do Narvaez, é acima, é importante porque para já rouba os 6 segundos ao homem da Visma, mas importantes o segundo lugar alcançado pelo Jorgensen, porque é sempre um vencedor do ano passado e há que ter isso em conta, porque ele começa aqui a somar segundos que podem ser importantes. Então, e o Narvaez é o plano C ou D, Paulo? Não, só se for o plano A, B, C para trabalhar. Não tenho o Narvaez como um ciclista a poder discutir a corrida com as dificuldades montanhosas que vamos ter pela frente. Vai haver um dia ou dois nesta competição que ele não vai ter capacidade de estar na frente, mas pode-me surpreender. É um ciclista que eu acho que está muito mais competitivo agora nesta UAE do que aquilo que foi os anos passados na equipa da Ineos. Cara, tu estás na UAE, tens que te habituar a que por vezes és o martelo, outras vezes és o prego, não é? Porque alguém tem que trabalhar para esta gente toda, eles são muitos e são todos com perfil de líder. E quem é que teve aqui problemas? Na Astana, exatamente. Portanto, na equipa da Astana, problemas... Champoussin. Para o francês Clément Champoussin, aqui levou um empurrãozinho que deu muito jeito por parte do Anton Charmig. Mas, por exemplo, tu falavas do Narvaez, Gonçalo, e eu falava há pouco das oportunidades que os ciclistas têm que ter. O Narvaez soube agarrar de uma forma tremenda logo no Tour Down Under. Aparece na equipa da UAE logo na primeira corrida da sua temporada e ganha. E ele sabe que mais cedo ou mais tarde, e particularmente aqui no Paris-Nice, ele sabe que a missão dele não é ganhar, é dar a ganhar. E aquilo que ele fez agora foi perfeito, porque ele foi buscar segundos de bonificação, que até lhe poderá vir a dar a liderança a dada altura da corrida, com o contrarrelógio coletivo, e vamos imaginar que nesse dia ele com estes segundos até pode chegar à liderança da corrida no Paris-Nice, mas ele sabe que vem aqui para trabalhar para um João Almeida, para um McNulty ou para um Sivakov. Eu não quero em momento algum pensar que a UAE está a pensar em proteger e mandar a Narvaez ir buscar 6 segundos a pensar na geral. Não, acho que isso era completamente descabido. Ora, Narvaez 6 segundinhos, Matteo Jorgensen 4 e Magnus Sheffield foi o ciclista que foi buscar 2 segundos, o que é uma boa resposta porque o Magnus Sheffield já caiu hoje. E repara onde é que está o líder da equipa da Visma. O Vingegaard está ali logo atrás do McNulty. Eu estava a tentar identificar mais ciclistas importantes da geral, não consegui identificar praticamente ninguém, e é isso que eu pessoalmente gosto em Vingegaard. É um ciclista que sabe ler a corrida, sabe os momentos importantes em que tem que estar bem colocado para não ser apanhado em cortes, em quedas que podem surgir. Ele está sempre na frente da corrida. E o Skelmos a mesma coisa, que é quem se está a movimentar agora por parte da Lidl Trek. Mas entra a Ineos, a Tudor e a equipa que há pouco também mexeu, a Groupama, com o Stefan Kung. Estão aqui 3 equipas que estão a tentar dinamitar este final da etapa. É Matteo Trentin que vai passando aqui pela frente. E repara, a Tudor até podia ser uma equipa a trabalhar na parte de trás da corrida, porque tem Dainese para sprintar. Ainda não falámos muito do Alberto Dainese, mas é um ciclista que pode dar as suas garantias no dia de hoje. A equipa não abdica de fazer este tipo de trabalho. A própria Ineos tem o Samuel Watson, que também pode dar-se ao luxo de poder discutir um top 10 no dia de hoje, e Tarling mexe na corrida. O mesmo acontecendo com o Skelmos. Skelmos está aqui e tem lá atrás Mats Pedersen, e é isso que acaba por fazer com que a corrida nestes 6 km venha a ser de uma loucura tremenda. Mas é bom que eles tenham cuidado, porque estando o Tarling aqui na frente, isto vamos a andar que não é brincadeira. E particularmente pelo Skelmos, que acredito que venha aqui a pensar na geral. Também, mas eu falava mais da capacidade do Tarling de rolar agora neste período rápido. A equipa da Arqueia que vem fazendo a perseguição, a Arqueia de Arnaud Demar. Temos Demar, temos Van Poppel, temos Christophe, temos Jacobsen, Merlier, Pedersen, sprinters de referência dentro deste pelotão. Atenção a Michael Matthews também, é um especialista em ganhar aqui no Paris-Nice. Aliás, temos aqui alguns especialistas em ganhar a primeira etapa do Paris-Nice. O ano passado, recordemos, foi o Olav Kuy que venceu em Le Muro. Ele este ano não está presente. O Tim Merlier já venceu em 2023, portanto já sabe o que é ganhar a etapa de abertura. O Demar fez 2 vezes, em 2017 e 2018, e o Matthews também o fez uma vez em 2016. Portanto, temos aqui 3 super especialistas que nesta prova
já ganharam logo ao primeiro dia e, como tal, venceram também a camisola amarela. Venceram, salvo seja, envergaram a camisola amarela. Cinco quilómetros para o final. Final totalmente plano. Estes últimos 5 km os corredores vão agora sempre em frente até mais ou menos ali aos 4.100 metros para o final. Portanto, tem aqui uma longa reta antes de uma viragem à esquerda. Viragem a 90 graus à esquerda. Depois entram em mais uma longa reta que os vai levar até dentro do último quilómetro. Basicamente só tem duas viragens e ambas para a esquerda. Tem esta primeira antes dos 4.000 metros e depois a outra já será ali depois dentro dos últimos 500. Dentro dos últimos 500, salvo seja, é um pouco mais. Portanto, os ciclistas ainda vão estar para aí aos 600 metros quando virarem à esquerda pela última vez. Não é um final complicado. São duas viragens em 5 km. Os ciclistas, eu julgo que hoje têm que ter aqui mais atenção, se calhar, à questão das lombas. Há uma quantidade de lombas grande. Mas de resto não há rotundas, não há grandes mudanças de direção. Esta avenida não é 100% em linha reta, mas quase. Aqui há algumas oscilações da estrada, para um lado para o outro, mas não podemos chamar-lhes curvas. O perigo de Matheus Skelmos na frente da corrida. Se calhar a Visma nesta altura não estava a pensar que ia ter que trabalhar, Paulo, porque eles não trazem assim um dos principais homens para poder discutir uma chegada. É verdade, trazem um Zingel, trazem um Hagnes, que são corredores que em grupos mais reduzidos até podiam dar outras garantias, em pelotão massivo, pois nem por isso. Eles estão a perseguir porque está na frente o dinamarquês Matheus Skelmos, o quarto classificado aqui no ano passado. Sim, exatamente. Esse acaba por ser o objetivo que obriga quase que a equipa da Visma trabalhe em conjunto com a própria UAE, que agora se chega também com um elemento que me dá a sensação de ser o Pollitt, que por ali também está, e daqui a pouco vão chegar as equipas dos sprinters que ainda não estão organizadas e já estamos dentro dos 3 km finais. Agora a Soudal chega com 3 homens e já lá está também Merlier de camisola de campeão da Europa. É o primeiro lote de equipas para poder discutir a corrida que por ali está, juntamente com a própria equipa da Lidl Trek, que nada vai fazer para alcançar estes homens que aqui vão, mas já atrás Mats Pedersen bem colocado. Mas tiveram que puxar dos galões as equipas como a UAE, como a Visma, que se calhar vinham à espera de ter um finalzinho menos complicado, tiveram que puxar dos galões e começar a gastar aqui energias. Olha, o Yuri Leitão vem recuperando posições. Já está nos 45, 50 primeiros. Claro, mas estamos a 2,5 km e ele vem sempre a ter que andar mais rápido do que alguns dos sprinters que já estão bem colocados. Quando for a altura de sprintar, vai ser complicado para o Yuri. Eu espero que ele se dê muito bem nesta aproximação e vou vendo também ali o próprio Ivo Oliveira pela esquerda, um pouco mais atrás o Yuri continua a tentar ganhar posições e a Caja Rural inclusive tem um homem à frente do ciclista português que pode ser útil nesta aproximação aos 1000 metros finais. Sim, porque eles um segundo sprinter não têm aqui, portanto terá que ser ali alguém que já ali está colocado para tentar dar conforto ao Yuri nesta fase. Vamos ver, o Ivo vai passando ali pela esquerda com os óculos brancos, a equipa da Tudor que assume nesta fase, já foram neutralizadas as ameaças. Christophe também chegar à frente agora, anda ali ensanduichado entre os homens da Piquenique. O Yuri ainda aqui pela direita ainda tem muito tráfego à sua frente. Ele bem que tenta furar, está junto agora do seu colega de equipa que lhe tentava dar roda, mas o Yuri opta por ir pela esquerda agora, tocando no homem da Ineos. Vai na roda do homem da Ineos e assim agora finalmente a conseguir uma posição mais perto dos melhores com o Merlier, e vamos esperar que ele apanhe a roda do Merlier, porque ele está agora junto ali de Mats Pedersen e de Merlier pelo lado esquerdo. Mas isto é a habilidade de um sprinter, não é? Claro que o que ele gastou aqui depois e anda ali aos encostos, ali o homem da Total Energia em sanduichar o Yuri Leitão. Queremos que o Yuri se mantenha de pé, não queremos que caia como na etapa de Tavira, onde ele se aleijou. Mas o Yuri vai ali dando toques e toques a tentar ganhar ali um buraquinho para tentar passar mais à frente à entrada dos 1000 metros. Último quilómetro. Ainda vamos ter a viragem à esquerda, a última. E repara, Merlier é dos sprinters mais bem colocados nesta altura. A Cofidis também parecia estar ali com o polaco, bem colocado pela esquerda.
O Anielkowski foi precisamente o ciclista derrotado pelo Yuri Leitão em Maiorca, no Troféu Palma. Ora, tentamos aqui com o radar localizar o Yuri Leitão, que nesta viragem à esquerda perdeu umas posições importantes. Sim, está muito atrasado. Não vai ser fácil. O Yuri tenta mais uma vez recuperar. Está ali dentro do top 25. Vai no centro da estrada, mas ele perde muitas vezes velocidade e não é fácil. Vamos ter aqui a arrancar primeiro Tim Merlier a ter que quase deixar dar aos pedais ali de um momento. Arranca agora o campeão da Europa. Atenção que arranca Tim Merlier, mas arranca do lado equivocado da estrada. Ele vai passando, vai ganhar fácil. Vai ganhar ou não? O Demar à esquerda ganha fácil. Fácil para Tim Merlier. Nesta primeira etapa do Paris-Nice, ganha o favorito. Ele entrou pelo lado errado da estrada porque o lado certo era o da curva e acaba por, nesta ligeira curvatura da estrada, apesar de tudo, mostrar que é claramente o ciclista mais fácil. E gato escaldado de água fria tem medo, ele teve logo o cuidado de mandar afastar ali a moto porque ele sabe o que é ganhar e cair logo a seguir por chocar com uma moto. Já lhe aconteceu esta temporada. É verdade, um trambolhão tremendo, felizmente não teve consequências, mas é uma vitória extraordinária. Nós vamos ter a oportunidade de analisar este sprint e esta é uma primeira imagem. Ele perde a dada altura na última viragem, que está agora aqui a iniciar, perde velocidade e depois quando ele arranca, este é o momento em que ele começa a arrancar, ele desfaz a curva em alta velocidade e teve ali quase a porta fechada pelo homem de Alpecin, mas abrindo o caminho. Foi uma vitória fácil. Arnaud Demar, Dainese, temos também Molano, temos também inclusive a Visma, que não tem aqui propriamente um sprinter puro, mas Ziegel a conseguir sprintar muito bem, com o tal capacete aerodinâmico que a equipa está a introduzir nesta fase, os tais capacetes mais direcionados para o contrarrelógio. Em quase que saltavam ali os óculos ao homem da Astana. Também me parece estar por aqui o próprio Fred Wright da Bahrein, também esteve ali na luta, um homem da Astana também na luta pelo sprint. Será provavelmente Kisbol, digo eu, sem certezas. Mas repara bem como são as coisas, Paulo. A Caja Rural traz aqui o Yuri Leitão, certo? Em princípio, o sprinter de referência. Então, e não é que apareceu ali como o melhor elemento da Caja Rural no dia de hoje o Tomás Silva, o uruguaio, porque ele estava ali a sprintar de camisola do Uruguai, por isso é que nós não o identificamos desde o helicóptero, mas agora nesta imagem de frente via-se que o Tomás Silva também foi meter-se ali, se não nos 10, pelo menos nos 15 primeiros. Isto é que não faz muito sentido na minha ótica de ver as coisas. Quando tu tens um sprinter, depois tens que devotar os teus esforços ao teu sprinter. E o Tomás Silva, se calhar, não tinha dado uma grande ajuda ao Yuri Leitão, mas tinha dado uma pequena ajuda. E isso acaba por fazer... Claro, era uma pequena ajuda e o que é que acontece? Os dois estão fora do top 10. Às vezes há as equipas de meio da tabela, não é? Como é o caso da Cajas Rural, que ainda por cima nunca correu um Paris-Nice, tem a possibilidade de vir correr o Paris-Nice, em vez de apostar as fichas todas num corredor, seja o Yuri, seja o Tomás Silva, não é? Se fosse o Uruguai, depois apostar no Uruguai e o Yuri lançar o Uruguai, mas os dois ficam na terra de ninguém. No caso do Yuri, tentando analisar aquilo que não foi conseguido ser realizado pela equipa da Caja Rural, foi logo à entrada das bonificações a 10 km do fim. O Yuri vinha muito na parte de trás da corrida e no momento em que está muito na parte de trás, das duas uma, ou ele está super forte e consegue se posicionar sozinho e tem tempo para recuperar, ou a equipa tem que lhe dar essa ajuda. E no momento em que a equipa não está junto do ciclista português, não há muito a fazer. Nós tínhamos visto na contagem terceira categoria, ainda relativamente longe da meta, que o Yuri sofria sozinho, teve que encostar na frente sozinho, sempre muito desacompanhado. O Tomás Silva, de alguma forma, dentro dos 2-3 km finais, eu consegui o identificar, não na chegada propriamente nos 1000 metros finais, não o identifiquei, mas a 2,5 km, 3 km, ele a dada altura até esteve perto do Yuri Leitão, mas eu fiquei com a ideia de que cada um fazia a sua corrida. E não pode ser assim. Como tu dizes, eu concordo contigo. Tem que definir prioridades. Se o Yuri vem aqui, ainda para mais com o dorsal 1 da equipa, que é uma aposta forte que a equipa está a fazer este ano, em trazer o seu sprinter a esta corrida, é com a ambição dele tentar discutir chegadas ao sprint. E a equipa com Tomás Silva, com quem quer que seja do elemento da equipa espanhola, se tem capacidade para estar na frente, tem que olhar onde é que está o velocista
e dar-lhe a ajuda preciosa para ele não andar sempre ao vento, não ter que andar a fazer passos que não pode fazê-los sozinho, porque se fizê-los sozinho acontece o que aconteceu no dia de hoje. Quando tem que sprintar já não tem capacidade para o fazer, e nós fizemos essa referência a 1,5 km, ele estava numa posição que era impossível ter capacidade de sprintar. E com isto, o Tim Merlier já chega às 5 vitórias na temporada. Ele é o ciclista do World Tour que tem mais vitórias esta temporada. É impressionante, e a facilidade acima de tudo é... Todas essas vitórias que, se nós pudéssemos mostrar para as pessoas em casa, a forma como ele ganhou todas essas vezes esta temporada é de uma forma incrível, à base da força, não só da colocação, do bom trabalho que a equipa tem em posicioná-lo, é depois a capacidade que ele tem de explodir nos últimos 200 a 300 metros. Quando ele arranca, e já vimos vários sprinters dos melhores que existem na atualidade a querer se bater com o Merlier, e ele bate a concorrência. Ele, no momento em que ele tem caminho livre, como é o caso, ele tem claramente ali uns bons 20, 30 watts acima de toda a concorrência. E isso é a diferença para ganhar. É uma vitória à vontade por parte do Tim Merlier. 8 vitórias para a Soudal Quick Step esta temporada. Vamos vendo aqui chegar o Anton Charmy, que foi o ciclista da Astana que deu a bicicleta ao Clément Champoussin. Deuxième, je sais pas si j'ai bien vu. Pas continuer ce sprint. Ouais, deuxième. Je suis déçu parce que j'arrivais super vite. J'étais mal placé finalement le dernier virage. Et après, j'arrive super vite avec le cours d'Astana. Je ne sais même plus si c'est 16 balles ou un autre. Et je suis un peu enfermé, mais ouais, déçu. Après, voilà, Merlier était solide et finalement c'était assez usant dans le final. Je pensais pas que ça allait être autant usant. On a vu des cours en difficulté. Voilà, je pense que au niveau collectif c'était bien, mais on peut encore affiner. A Temar dizer que o objetivo foi mais ou menos conseguido, porque ele conseguiu abrir o seu sprint, ficou ainda um pouco fechado, e talvez seja este o momento em que ele diz que ficou um pouco fechado pelo homem da Astana, mas reconheceu a superioridade de Tim Merlier. Arnaud Démare hoje segundo para a Arkeia BB Hotels, um bom lugar apesar de tudo, foi o primeiro dos outros, o primeiro dos primeiros e o rei do sprint. Por agora é o campeão da Europa. Segunda vez na carreira que Tim Merlier vai ter a possibilidade de liderar o Paris-Nice depois de ganhar a etapa de abertura. Dainese é terceiro, Molano quarto, Zingel quinto, Fedorov sexto, Van Dijk sétimo, o Van Dijk da Red Bull Bora Hansgrohe. Kilic oitavo, Albanese nono, Walscheid décimo. Yuri Leitão, 22º. It's become a good habit. 2 years ago, you win stage 1 of Paris in La Verrière. You do it again. Great way to start this week. Yes, like this. It's always nice to start a stage race, and again a victory in Paris. Really proud with it. It was a stage where we were expecting quite a few fireworks if there had been more wind, but still it was pretty demanding out there. I think from 70 kilometers to go, Visma started to make the bunch really nervous, and from there on was really nervous. There were some attacks on the climbs. Julien Leloup attacked there, I think. The second one was for the bonifications. So yeah, the bunch was really nervous, but then we organized it again. We stay in front, the others closed the gap, and yeah, they bring me in a good spot last kilometer, and then Bert did perfectly do it. You're flying since the beginning of the season. This is your 5th stage success or victory this season. Best legs ever? Oh, I don't know. Last year was also really good. So yeah, on the same level like last year, I think. Do you consider yourself as the best sprinter of the peloton at this period? Well, it's not up to me to say things like this. It's up to you guys to say it or don't say it. I'm just yeah, I just try to win as much as possible and to take my opportunities. And there will be many more opportunities on this Paris for you. Looks like
We will see what the weather it will be changed or don't change. We will see what will happen the next days. You don't care about the weather. Well, if it's not too cold like this, it's perfect. Yeah. Thank you very much. Thank you. Tim Merlier, belga que não gosta dos terrenos e sobretudo dos climas muito frios. Espera que o clima nos próximos dias não mude muito. Já sabe que esta é uma prova também onde por vezes a chuva, o vento e o mau tempo fazem parte da primeira metade do Paris-Nice. Por isso, esta é a corrida que nos leva até ao sol do Côte d'Azur. Hoje ganhou o campeão da Europa e é ele o primeiro camisola amarela desta prova. Dans un instant, le 4e est Roy. Sim, ele começou muito bem a temporada, não só obviamente com tudo aquilo que já fez na pista, aquilo que já fez também na estrada é muito importante e eu acho que ainda mais importante ele solidificar-se como sprinter a nível internacional na estrada e é, como tu dizes, fecho de um contrato, independentemente de ficar ou não na equipa, mas é estas portas que ele tem no dia de hoje neste Paris-Nice, onde ele tem que mostrar realmente que aquilo que alcançou já este ano não foi uma coincidência, é porque ele é realmente um ciclista muito válido nas chegadas ao sprint e com a experiência que vai adquirindo, eu acho que ele vai dar um salto qualitativo enquanto sprinter e tem que aproveitar estas oportunidades já hoje, se possível. Da Visma bem posicionada em bloco, a equipa da Soudal também, a Bahrein também se chegou à frente, a Astana, a Alpecin, vem a EF agora tentando ali aproveitar aquele buraco que se abriu ali do lado esquerdo, é o chamado buraco da agulha, porque nesta altura é muito difícil, isto é sempre em linha reta até ao final, eu julgo que só temos mais uma viragem e depois os últimos 5 km garantidamente são todos em linha reta, ou seja, esta deve ser a última viragem e foi aqui que há pouco foi o cabo dos trabalhos. Olha, aqui caiu o Guilherme Martin, porque eles quando entram no circuito entram em linha reta, vinham da outra estrada, esta aqui do lado esquerdo, o Guilherme Martin hoje já aqui caiu. Felizmente desta vez passam todos sem problema e agora é sempre a sapar, não é? Como se costuma dizer, perdoem-nos a expressão, mas isto vai ser hoje quase uma corrida de motas. É que isto agora já não para. E a estrada é boa aqui, mas isto vai passar de 2 faixas praticamente a uma faixa de rodagem, quando estivermos na aproximação à meta. Olha que belo sítio para pôr a meta aqui, que não havia problema nenhum, toda a gente podia chegar, dava para fazer um sprint de quilómetros. Eles têm a mania de pôr sempre as metas dentro da localidade, em frente à porta da Câmara Municipal ou da Junta de Freguesia, e eu bem que entendo que para os organizadores não é fácil, mas isto há que ter em conta que quem pedala são ciclistas e pô-los a chegar em sítios mais estreitinhos aumenta a perigosidade e agora o Florian Senechal e o Luke Durbridge e o homem da Canja Rural que partiram hoje clavículas vão todos para casa e têm o seu próximo mês estragado. Sim, e acaba por ser não só o calendário que para eles fica estragado, como a própria gestão dessas equipas têm que fazer reajustes nos ciclistas que estão ativos e é essas situações que por vezes acaba por ser também uma dor de cabeça para os responsáveis destes projetos. Atenção, que já estamos na reta da meta, ainda não foi apanhado Jonas Abramson. Sim, são 20 segundos. Este norueguês, este é dos duros. Este é feito do mesmo material do Thomas de Gent e do Jens Voigt. Mas aquela imagem que íamos tendo naquele quadradozinho que íamos vendo o pelotão nas costas do Abramson, devíamos continuar a ter para nós aqui também percebermos a real distância, porque 20 segundos sabemos que são 20 segundos, mas por vezes 20 segundos, se o vento estiver de costas é uma coisa, se estiver frontal é outra, as distâncias são diferentes e nota-se que há aqui muita guerra de posicionamento, mas como dá para perceber, a própria Soudal que tenta não perder a liderança, é só com um homem que faz a perseguição e um homem não vai chegar para 4 km, mais alguém tem que fazer, sabendo que os sprinters quando arrancarem pois já automaticamente tiram 10 segundos ao ciclista da Uno-X e com facilidade diria mesmo.
Olha, bem hoje a Caja Rural, muito bem, ali o Tomás Silva a levar o Yuri Leitão, o Yuri na roda dele, já está ali ao lado do Michael Matthews, muito bem hoje o trabalho dos homens da Caja Rural. Sim, hoje diria perfeito e no momento certo, porque no momento em que a estrada está larga e eles acabam por posicionar, o Tomás Silva consegue levar o ciclista português à frente, não sei se vai conseguir mantê-lo a apoiar durante muito mais, mas depois aí tem que ser o Yuri, com a sua habilidade tremenda que tem, de andar de comboio em comboio. Isso é fundamental que saiba fazer, porque daqui a pouco a estrada vai ficar estreita e aí as coisas são diferentes, particularmente o último quilómetro. É importante que o Yuri não perca a posição que conseguiu adquirir nesta altura. E repara a Lidl Trek atrás da Tudor, estão ali apenas 3 ciclistas, 2 deles à frente do Mats Pedersen. É um comboio curto e se olharmos a todos os outros comboios, são comboios muito curtinhos que não dá para chegar a impor ritmos na frente da corrida. A própria equipa da Arkeia, lembrando que perdeu o Senechal, tem 3 homens à frente do camisola verde, é também um dado importante, mas o Senechal hoje era aqui neste tipo de chegadas era um homem muito importante para o ciclista francês. Sem dúvida, não só pela experiência como pelas pernas, não é? E já está apanhado. Já está, a ameaça Jonas Abramson está neutralizada. Agora vamos ver as outras, porque há muitas ameaças dentro desta corrida. Os sprinters sabem que hoje é um dia-chave, eles ainda terão uma nova oportunidade para se sprintar, pelo menos mais uma, para não dizer 2 etapas onde podem também discutir a vitória entre si. Etapa plana, hoje não chegava aos 1300 metros de desnível positivo acumulado. Muito bem, ali também o bloco da Intermarché, não é? Não temos falado muito da Intermarché, porque do World Tour julgo que é a única equipa que ainda não ganhou, mas eles vão hoje querer sprintar seguramente com o Dion Smith. Não trazem aqui o Arne Marit, não trazem o Biniam Girmay, não trazem o Gerben Tyson, portanto vão com a 4ª opção, mas estão a fazer o trabalho como se tivessem o Bini. Esta reta realmente é um espetáculo, Paulo. Eu acho que isto, tu podes treinar muito o lead-out, não é? Em estágios, mas esta é uma preparação para o sprint que raramente os ciclistas vão ter a possibilidade de fazer durante a temporada. Porque isto é o treinar em competição, não é? Porque tu estás aqui realmente numa corrida de preparação para os grandes objetivos do ano, mas já numa corrida importante com 6 km de linha reta. Sim, e repara que com esta linha reta que tem pela frente, com a máquina de lavar constantemente a rodar na frente da corrida, e agora chega-se ali precisamente a UAE com o Molano à entrada do quilómetro, que não há comboios com capacidade de levarem 2 ou 3 ciclistas à frente do seu sprinter, e vai voltar a ser um sprint caótico. O próprio Merlier tem apenas um ciclista da equipa à sua frente novamente. O Yuri está na roda do Aniolkowski da Cofidis, ali mais ou menos a meio da estrada. Mas vamos ver. Está a perder velocidade, está a perder muita velocidade o Yuri. Está bloqueado, está fechado, vai ser difícil sprintar nestas condições para o Yuri Leitão, que agora abre aqui um espacinho à esquerda, vai na roda do Tomás Silva, mas quem está muito bem posicionado para ganhar é Tim Merlier. E vamos ver, poderá ser Pedersen contra Merlier. Vai arrancar também aqui na zona central Zingel, que bascula para a direita da estrada, obriga que alguns ciclistas parem ali por risco de queda. Atenção ali, quase uma queda no pelotão. Atenção, Zingel, vai ganhar Zingel, vai sair da surpresa. Zingel. Ui, ele troca de plano, fica nas covas. Zingel vem como um tubarão. Tim Merlier ganhou o homem de amarelo, mas não o da Visma. Paulo Martins ganha Tim Merlier numa grande arrancada do Axel Zingel, e quando troca o plano dava a sensação que estávamos mais perto da meta, mas não, faltavam ali mais 25 metros numa chegada de arrepiar, porque houve muita gente aqui que quase que foi ao chão. Sim, repara como à entrada dos 75 metros finais a estrada fica muito curta, ela vem larga e do lado direito da televisão fica ali, perde talvez mais 1 metro de estrada, e é isso que causa muitos problemas, e foi isso que causou problemas na primeira das passagens neste local. Quanto a Merlier, já ontem tínhamos dito, ele gosta deste tipo de chegadas
os últimos 50 metros ligeiramente a picar. Ziegl sai muito bem, mas faltou-lhe ali talvez um bocadinho mais de capacidade para resistir à aproximação dos adversários, e Merlier mais uma vez a ser milimétrico. É um ciclista que lê muito bem as chegadas, gosta deste tipo de chegadas, tem capacidade explosiva para aguentar muito alto a intensidade de um sprint, e acabou por ter aqui um lançamento, eu diria, perfeito por parte do homem da Visma, com o Demarre e acima de tudo com o Mats Pedersen, que era quem estava à sua frente, e são praticamente os dois que arrancam atrás do Demarre, que fica bloqueado. O Mats Pedersen foi muito inteligente quando se mete ao lado do Demarre, fechou, mas fechou de uma forma legal, e acabou por o francês ficar fora, com Christophe a vir de menos a mais também no sprint. E um excelente sprint por parte da Total Energia com o Emilien Genier. Atenção, porque aqui o Emilien Genier vai começando a entrar nestas lutas mais regularmente. Ele já tinha sido terceiro no Saman, terceiro na Clássica de Almeria, e agora faz um segundo lugar em Bellegarde, à frente de Mats Pedersen, à frente de Christophe. E repara, o homem de Alpecin quase cai. Quando a estrada fica mais estreita, quase dá queda. O Yuri foi uma pena, ele veio a sprintar aqui do lado direito. 50 metros atrás, ele vinha na roda do Christophe. Foi uma pena ter perdido a roda do Christophe, porque senão ele poderia estar claramente no top 10, e eu acho que ele fica top 10, mas vamos aguardar. Sim. Eu, pelas minhas contas, hoje o Yuri é top 10, a não ser que entre ali o homem da Bahrein, mas... Não chega a top 10, não dá para top 10, talvez 12º, 13º. Mas um bom sprint também do Yuri. Numa etapa marcada por 4 abandonos, 4 possíveis fraturas de clavícula, vamos recordar. Dani Van Poppel, Florian Senechal, Luke Durbrich e Gorka Sorarein. E por este homem ganhar pelo segundo dia consecutivo, vitória número 990 na história da estrutura Quick Step. E mais uma para Tim Merlier, o campeão da Europa. Consolida também com isso a camisola amarela, vai pelo menos chegar ao contrarrelógio por equipas de amarelo, o homem da Soudal Quick Step. Yuri Leitão às portas do top 10. Hoje Fábio Jacobsen, ontem não sprintou o Jacobsen, hoje sprintou. Top 10. Govkar da Bahrein ainda se meteu ali também na luta. Demar hoje ficou nas covas com aquela situação que o Paulo há pouco explicava. Pedersen outra vez fora do pódio. Deuxième place. Racontez-nous un peu, on vient de voir débriefer avec Anthony. Racontez-nous un peu ce sprint. Ouais, Anto il a beaucoup d'expérience sur les sprints comme ça, Paris-Nice autour. Je m'appuie vraiment sur lui. Et c'est du travail en fait. Et voilà, malheureusement on a perdu Sam Leroux, qui était aussi un élément fort pour la dernière longue ligne droite. J'espère que ça va d'ailleurs. Mais voilà, après Anthony m'a super bien placé. Et à la fin, dans les 500 derniers mètres, j'ai préféré le faire de mon côté. Donc j'ai choisi un peu les roues et je me suis retrouvé bien. Donc c'est parfait. C'est drôle d'être content pour une deuxième place, mais moi ça me satisfait amplement, surtout derrière un Tim Merlier qui est encore extraordinaire. Ouais, parce qu'il est imbattable en ce moment, c'est un peu ça. Bah ouais, c'est un peu ça. Pour moi c'est le meilleur sprinter du monde. Donc c'est mon vrai premier gros résultat sur un sprint, surtout massif comme ça. Alors ça fait plaisir, j'espère qu'il y en aura d'autres. Enfin c'est sûr. Merci beaucoup, bien joué. Muito contente aqui o Emilien Genier, que diz que está contente porque é o seu primeiro grande resultado, eu diria que em provas do World Tour, porque como já dissemos ele já tem com este 3 pódios na temporada, mas por outro lado também vinha aqui um pouco triste porque o seu colega caiu, ele não sabe como é que ele está, mas o Leroux pelo menos terminou a etapa, se vai continuar ou não veremos amanhã. Num sprint onde o Yuri Leitão estava aqui a ver faz 14º, atrás de Kees Bol, Tibor Del Grosso, Evgeny Fedorov, tudo corredores que ficaram fora do top 10. Hoje muita gente de muita qualidade fora do top 10 porque há realmente aqui muita qualidade, mas ninguém chega sequer aos calcanhares do Tim Merlier, Paulo. Até o GNR diz, caramba, ele parece que está imbatível. Sim, não está fácil. Isto mesmo aos olhos dos adversários que estão a ver em casa, devem estar a pensar na solução de como
conseguirão bater este ciclista quando o apanharem pela frente, porque ele praticamente este ano, eu acho que se formos olhar a um dos melhores especialistas da atualidade, ele já os bateu a todos. E isso é uma demonstração de força de Merlier na temporada. Sim, não ganhou todos os sprints que disputou este ano, não é? Mas perdeu apenas um. Perdeu apenas um, que foi para o Jonathan Milan no AE Tour, porque de resto o Tim Merlier tem uma percentagem de eficácia impressionante. Tim, to win a stage on Paris-Nice is always special. To win it with that jersey on your shoulders, it makes it even more special? Yes, one I'm gonna remember, yeah, for sure. Why? Because it was tough? No, because I think it's the first time in my life, in my cycle career, I win in the leader jersey, or I don't remember anymore. You were again impressive today. Can you explain that final kilometer and great work of the Soudal Quick Step team again? First of all, it was alone for our team to control the race, but then track started helping. It was a bit annoying because the break was a bit playing with us, I think. Coming back, we gave him more again. And in the end, Abrahamson was really strong, stay a long time in front. But team did a really good job again. It was a eventful day, not for the best reasons, because we had several crashes. You had a bit of a fright, but you didn't crash, huh? Yeah, they crashed before me, wasn't time to brake, but someone hit me from the back and my wheel was broken, so I need to change bike there. Tomorrow time trial, trying to keep the jersey. Of course we're gonna try, but it will be difficult, I think. Thank you very much. Antecipando um dia difícil amanhã no contrarrelógio por equipas, Tim Merlier, que diz que vão tentar manter a camisola amarela, mas não será fácil. Dizia também que a dada altura da etapa lhe bateram por trás numa das quedas e acabou por partir a roda, mas ele propriamente dito não caiu. Um dia cheio de memórias para Tim Merlier, que diz que ou ele está com a memória fraca ou não se lembra de ter ganho uma corrida vestido com uma camisola amarela, Paulo Martins. Portanto, esta ele vai com toda a certeza recordar. Claro, acaba por ser importante, até porque duas vitórias em duas oportunidades, cada vez mais primeiro, sabe que é uma liderança que está a prazo e que mais cedo ou mais tarde vai acabar por perder, mas acima de tudo saber que naquilo que é a sua especialidade está fortíssimo, está ganhador, está motivado. Já não é um jovem, tem 31 anos, mas continua a sprintar como um miúdo de 25 ou 26 anos, porque ele está incrivelmente forte. Hoje terceiro, Hugo Page da Intermarché Anti. Vamos ouvi-lo. Troisième de ce sprint. Racontez-nous un peu comment c'est passé. C'était très nerveux les 50 derniers kilomètres. Hier, j'ai pas suivi mon train, alors que les gars ont fait un super boulot. J'étais dans la roue de Merlier, j'ai fait le choix d'y rester. Et voilà, ça n'a pas payé, je m'étais fait enfermer. Mais après, c'est que mon deuxième sprint de l'année, donc je suis déjà content de faire 3. Je pense honnêtement que je pouvais faire mieux parce que je mets encore des coups de frein dans les derniers mètres, mais c'est un sprint. Et voilà, c'est déjà satisfaisant. Peut-être maillot blanc. Et non, je suis très content parce que j'avais travaillé tout l'hiver à bloc et j'ai été malchanceux les 2 dernières semaines avec la maladie, donc je suis content d'être de retour. Ces coups de frein dont vous parlez, c'est quoi? C'est un petit manque de confiance? C'est un défaut de positionnement? Je pense pas que ce soit un manque de confiance. Peut-être un manque d'automatisme plutôt, parce que la confiance je l'ai. J'ai travaillé dur tout l'hiver, donc je sais que j'avais une bonne pointe de vitesse. Et voilà, ça va venir, il me manque des automatismes. Les gars ont fait un super boulot aujourd'hui. Et je vais travailler pour le futur. Merci beaucoup, Hugo. Merci. O Copage à procura aqui de ganhar automatismos com o lead-out. Diz que ontem cometeu um erro porque o lead-out fez um trabalho perfeito e ele não seguiu os seus companheiros de equipa. Hoje optou por se agarrar à roda do Tim Merlier e conseguiu um terceiro lugar. Diz que, apesar de tudo, podia ter feito melhor, que estes automatismos depois refletem-se em quê? Pois refletem-se, por exemplo, em travar mais, em perder velocidade. E faltam aqui algumas rotinas. Ainda estamos, apesar de tudo, no início da temporada, Paulo, e era isso que o homem da Intermarché Anti ia explicando, porque faltava ali um bocadinho de confiança, talvez, ao Hugo Page para poder ter feito hoje melhor, porque ele fez um belíssimo sprint. Sem dúvida, uma excelente chegada. E o comboio tentou colocá-lo muito bem à entrada dos 3-4 km finais.
Melhores momentos, não é? Melhores momentos, eu pegava nas palavras do Tim Merlier, em que ele diz: a fuga parece que hoje andou a brincar connosco, porque eles deixavam-se ficar ali a 20 segundos, 15 segundos, depois aceleravam e a prova disso, e o Merlier referiu, é que o Jonas Abrahamsen ainda tinha muita força para gastar, e portanto a fuga hoje geriu-se muito bem. Também é uma arte em saber estar na fuga e tentar levar uma fuga o mais longe possível, não é? Porque reparem bem numa coisa, quando o Abrahamsen fica sozinho, foi a 51 km do final. Ele nesta altura estava praticamente alcançado e só foi alcançado já com a meta à vista, ou quase com a meta à vista, não é? Sabes que me fez lembrar uma vitória, isto foi outro dos momentos da etapa, com a tal queda com muita gente e que levou o Senechal a abandonar a competição, mas esta aventura hoje do Abrahamsen fez-me lembrar há uns anos atrás, talvez há mais de 7 ou 8 anos atrás, Tony Martin na altura também atacou, o pelotão andou quase 80 km com ele à vista, parecia tudo controlado, e Tony Martin, quando chegou na hora da verdade, ninguém lhe pôs os olhos em cima antes do risco de meta e conseguiu ganhar uma etapa no Tour, e estamos a falar de uma etapa no Tour. Foi fantástico nesse dia. Etapa onde Matteo Jorgensen foi bonificar novamente. Ele já leva 2 dias, 6 segundos de bonificação. E uma etapa marcada, lá está, queda de há pouco, esta também na primeira passagem na meta, lesões importantes para ciclistas que seriam chamados em teoria à responsabilidade agora durante a época de clássicas. Eu estou aqui a pensar dentro da Jayco, Luke Durbridge, dentro da Arkea, Florian Senechal, são tudo elementos importantes das clássicas. Sim, é porque acaba mesmo por estragar, não é só o Paris-Nice, é tudo aquilo que está da aproximação. Uma fratura de clavícula obviamente vai fazê-lo perder algumas corridas importantes e acima de tudo a condição física. Quem está on fire, quem até nas quedas tem uma pontinha de sorte, é o belga Tim Merlier, o campeão da Europa. 2 dias, 2 vitórias para Merlier. Mais um dia tranquilo também para Jonas Vingegaard, que não bonifica, não é, Paulo? Ao trabalho. O que vai acontecer? Pois é uma excelente questão. Vamos aqui acompanhar estes últimos 13 km comigo, Gonçalo Moreira, e também com o Paulo Martins, que acaba de sair do terreno Adriático e vem-nos aqui também fazer companhia com a leitura desta complicada etapa, Paulo. Olá, boa tarde. Tu foste fazendo aí um filme espetacular para quem não pôde acompanhar através do Max e só agora entra nestes últimos 13 km do inferno que os ciclistas hoje passaram, pelo frio, pela muita chuva, pelas muitas vezes trocas de roupa que tiveram, e não tem sido nada fácil o dia para toda esta gente que está aqui a competir no Paris-Nice. E estamos aqui a ter uma abordagem final, diria, espetacular, no sentido de podíamos pensar que, apesar da Visma estar com o primeiro e segundo, ser a equipa a assumir de alguma forma esta aproximação à meta para poder até cavalgar mais de distância entre os rivais que estão atrás na classificação, e aquilo que vemos é algo completamente diferente, mostrando a Lidl Trek e, como tu dizes, mais a própria UAE, a própria Movistar, que querem mais desta corrida, que não se renderam àquilo que se passou ontem depois do contrarrelógio coletivo, onde a Visma foi superior a toda a gente, e que querem dar a volta ao texto. Esta é a primeira das etapas, diria, que têm a oportunidade de o fazer para conseguir galgar lugares na classificação, pôr à prova Jorg Janssen e também, obviamente, Vingegaard, que são nesta altura primeiro e segundo. É a primeira e segunda classificação geral, os 2 homens da Visma, que ontem deu uma tareia, Paulo. Ontem foi um contrarrelógio por equipas, onde a Visma ganhou 40 segundos ao Emirates. Ganhou também tempo a outras equipas, não é? Porque ganhou a toda a gente, mas uma coisa é ganhar 14 segundos à Jake de Ben O'Connor, que se salvou muitíssimo bem, pese embora tinha perdido no dia anterior por queda o Luke Durbridge, que fraturou a clavícula e já não pôde ir ao contrarrelógio por equipas. Mesmo assim, a Jake fez um grande contrarrelógio, a Ineos fez um bom contrarrelógio, e houve outras equipas que fizeram bons contrarrelógios, e a questão é porque que a UAE Emirates, com a qualidade dos ciclistas que aqui tem, fez um tão mau contrarrelógio, perdendo 42 segundos para a sua rival direta ao longo de toda a temporada, não é? Isto aqui é o Paris-Nice, isto não é uma prova qualquer onde possamos dizer que perder 42 segundos não é relevante. O que aconteceu ontem é muito relevante.
Eu até vou dizer mais, ontem foi desastroso a corrida feita pela UAE. Como tu dizes, nós olhamos aos nomes e salta-nos à vista um grande conjunto que a UAE apresentou nesta competição, com capacidade de fazer muito mais, na minha opinião, e quando digo muito mais, era estar muito mais perto do tempo da Visma. Até poderia perder segundos, 10, 15 segundos, agora 40 e quase 2 segundos que perdeu é demasiado tempo. Quando olhamos a um João Almeida, a um McNulty, a um Ivo Oliveira, a um Nils Politt, que são ciclistas que rodam muito bem no esforço individual, custa-me a perceber como é que perderam tantos segundos. É certo que com Molano as coisas ficam complicadas, até porque foi um ciclista que cedo terá perdido o contacto com a equipa, mas Sivakov eu acho que foi a chave do insucesso, porque Sivakov não está a mostrar capacidade e já mostrou este ano estar a andar muito bem, mas aqui não o está a fazer. Hoje inclusive já o vimos a descolar na corrida, e ontem também não foi de muita utilidade no contrarrelógio que a equipa teve, e não foi um desempenho nada bom da equipa, que está a tentá-lo retificar de alguma forma, juntamente com a Movistar e com a Lidl Trek, empenhando um ritmo alto. Eu diria que não é a preocupação dos homens que vão na frente nesta altura, mas sim preocupados em endurecer ao máximo para perceber onde é que McNulty conseguirá levar também a boa exibição, e particularmente João Almeida. E eu acho que não é por sermos portugueses. O João Almeida tem hoje uma subida ao seu estilo, uma subida dura, depois de um dia duro, e saber como é que toda esta gente, inclusive é o ciclista português, terá reagido a tudo aquilo que ainda há pouco explicavas, da muita chuva, das várias paragens, da troca de roupa que os ciclistas foram fazendo ao longo do dia de hoje, e foi mais do que uma ocasião em que isso aconteceu. Como é que os ciclistas hoje se vão adaptar a todas essas circunstâncias? Há quem o consiga fazer bem e há quem não reaja, e tu falavas ainda há pouco do Lenny Martínez, que é um ciclista magrinho, e normalmente neste tipo de climas ciclistas magros têm dificuldades em reagir bem. Aquilo que eu vi durante a neutralização foi uma quantidade enorme de ciclistas a sofrerem com o frio. Havia ciclistas, Paulo, que aproximavam as mãos das motos por causa do quentes que estão, pois digamos que ali os componentes à volta do motor, não é? Naturalmente não estarão a ferver, porque hoje em dia tudo isso é feito dentro da maior segurança, mas há sempre um calorzinho, não é? Está com certeza mais quentinho ali junto à moto, e havia corredores como o Sivakov, entre outros, que punham as mãos para tentar ganhar um bocadinho de sensibilidade. Mas sobretudo víamos gente a passar muito mal com o frio, corredores a tremerem quase que de forma descontrolada. Não sei até que ponto é que isso não vai provocar também grandes surpresas no final em termos de subida, porque o que é que o frio extremo e estas paragens fazem ao corpo do atleta? Eu diria que para aqueles ciclistas que não se adaptem a tudo aquilo que se foi passando ao longo do dia de hoje, o corpo desliga autenticamente, tu ficas sem reação. Eu digo isto porque ao longo da minha carreira tive várias situações idênticas a estas que os ciclistas tinham, e nessa fase não havia cá paragens. Felizmente, por um lado, as regras vão se modificando, os ciclistas têm essas regras do seu lado. Isto, quando vamos vendo aqui, parece-me ser um furo para Alain Philippe no momento errado, e portanto, se já estava mal, pior ficou. Mas a reação corporal, quando arrefece, não há forma de tu conseguires aquecer. Por muito que a corrida esteja intensa nesta fase e não chovendo, há ciclistas que já não conseguem encontrar o seu corpo nas devidas condições para conseguirem confrontar-se com aquilo que vão ter pela frente, porque não consegues imprimir a velocidade, aliás a força na pedalada que normalmente irias meter se não tivesses passado por todo este calvário. E por isso é que eu digo, há ciclistas que estarão como os peixes na água porque gostam deste clima e se adaptam, têm uma adaptação perfeita, e há outros ciclistas que não o conseguem fazer, e quem não o conseguir fazer hoje pode pagar aqui uma fatura muito cara. Aliás, eu não consigo identificar todos aqueles ciclistas que aqui estão, e garantidamente haverá ciclistas que, estando aqui num espaço de 1 minuto em relação a Jorgensen, que muito provavelmente nós não os conseguimos identificar, porque eles nem estarão neste grupo que vamos vendo na imagem.
Sim, este grupo está muito curtinho, não é? Este pelotão, chamemos-lhe assim, para chamar qualquer coisa, é um pelotão que tem para aí 30, 35 ciclistas, parece-me que não tem mais. Sim, e olharmos, Gonçalo, que eu falava de 1 minuto em relação a Jorg Jensen, depois são precisamente 29 ciclistas que estão neste espaço, porque Mads Pedersen, que já temos vindo a vê-lo trabalhar imenso, está no 30º lugar a 1 minuto e 1. E isto custa-me a acreditar que todos aqueles que aqui estão sejam os homens que estão nos 29 primeiros lugares da geral. E há aqui quem tenha falhado certamente no dia de hoje. Sim, já tivemos alguns abandonos a reportar hoje, o Santiago Buitrago da Bahrein, o Stef Kras da Total Energy, abandonos importantes de ciclistas que estavam chamados a ser protagonistas de uma forma ou de outra dentro desta corrida. A corrida do sol, dizem eles, não é? A corrida do sol. Tem um certo sentido, não é? Porque eles vão realmente a caminho do sol. Espera-se que o sol apareça em Nice. Mas sabem que para chegar ao sol, por vezes, é preciso passar por estas intempéries à la Paris-Nice. Vamos à La Loge des Gardes, porque estamos a iniciar agora, nesta altura, a subida final. Sim, são 40 segundos ainda, com o Tobias Foss aqui na segunda posição por parte da Ineos, que está a fazer a equipa uma grande etapa, na minha opinião, jogou de longe. Também eu acho que teve a sorte de todas as situações que foram ocorrendo na corrida, com as paragens que foram acontecendo, e a fuga acaba por tirar proveito nesse sentido. E tu falavas de alguns abandonos que existiram, e é uma pena. Por um lado, o Santiago Buitrago, que caiu, e uma queda muito feia, porque bate sem proteção, com a cabeça no chão, e salvo seja porque o capacete estava lá, porque senão poderia ser muito grave a queda do colombiano. E espero que não haja consequências desse abandono, porque ele levantou-se, foi analisado, acabou por abandonar, mas agora as próximas horas também vão ser importantes ver o que é que se passa com o ciclista colombiano. Deixa-me dizer que nesta altura, Paulo, porque estamos aqui com 39, 40 segundos, é por pouco, mas o Tobias Foss é líder virtual da corrida, porque ele partiu exatamente a 39 segundos do Matteo Jorgensen. Sim, exatamente, e por isso é que eu há pouco fazia referência da grande etapa que a equipa está a fazer, do Tobias Foss estar na frente, do Tarling estar a fazer uma corridaça de todo o tamanho. Este miúdo tem um talento tremendo, que agora se desliga, mas faz uma grande etapa, e agora está por conta própria. O Tobias Foss nos 6 km finais. E o Tobias Foss sabemos que é um ciclista que, quando engata num bom momento de forma, não é fácil depois de o tirar do primeiro lugar. E lembrando que é uma Ineos que está a liderar no terreno adriático com o Filippo Ganna, que hoje conseguiu resistir e mantendo a sua liderança, e pode aqui conquistar a liderança através de Tobias Foss noutra corrida que está a ser paralela e faz parte do World Tour. Sim, são 40 segundos e não é para um ciclista qualquer, e mais uma vez chamamos a atenção para as circunstâncias especiais da etapa. Frio, Tobias Foss é norueguês, não quer dizer que todos os noruegueses e todos os escandinavos em geral sejam amantes do frio, mas é uma verdade que vivem com o frio muito mais presente nas suas vidas do que propriamente outros ciclistas do sul da Europa, e portanto, em teoria, o Tobias Foss poderá ser aqui um ciclista que se possa adaptar a estas circunstâncias. Também não é por acaso que quem vai a perseguir é um dinamarquês, não é? Exato, eu estava a pensar precisamente nisso, porque num grupo de 25, 30 ciclistas e com muita montanha já ultrapassada, Mads Pedersen ainda estar ali a impor o ritmo, é que não é só estar presente, é estar a impor o ritmo e a asfixiar quem vem na roda. Mas ele gosta de fazer isto no Paris-Nice. Ele já o ano passado, quando o Matthias Skelmos estava a tentar entrar no pódio, depois o Skelmos acabou quarto. Mas o Skelmos, no último dia, deve ter feito algum tipo de aposta com o Mads Pedersen, porque o Pedersen nesse dia estava doido, completamente doido. O Paris-Nice não lhe correu como ele quis. Ele tentou ganhar ao sprint e não conseguiu, e no último dia arrasou com toda a gente, entre eles com o McNulty, porque eu lembro-me perfeitamente que naquele último dia que o McNulty perde o Paris-Nice tem a ver com muito desse trabalho feito pelo Mads Pedersen. Olha, Nilson Paulus é a primeira vítima, entre aspas, do frio, do granizo e do que quer que seja. Nilson Paulus começa a andar para trás e, portanto, é a primeira vítima, mas não será a última, porque, olha, a seguir dele vem já o Aurélien Parret-Pantre. E vem mais um F-Education. Vem mais um F-Education, pois vem, e vão vir outros. Não vão faltar ciclistas hoje a perder tempo, porque hoje vai haver aqui muita gente cujo motor não vai entrar, digamos que, em ação, não vai dar o passo acima e não vão conseguir subir ao nível daquilo que habitualmente sobem, e tem tudo a ver com
o frio. E o Mats Pedersen continua a arrebentar com toda a gente. Sim, repara como os homens da Movistar estão a abrir, todos, eram 3, estão a abrir porque o ritmo é asfixiante. O Mats Pedersen, ele está por toda a gente asfixiada, é um grupo cada vez mais curto. Se nós olharmos equipa a equipa, praticamente são os líderes que ali estão. Um dinamarquês a perseguir um norueguês, a preparar o ataque de quem? De um outro dinamarquês. Isto hoje está-se a preparar aqui para ganhar um escandinavo. Skalmos já se ia apresentando ali junto do seu colega de equipa na frente. Ele vai ter que arrancar, vai ter que arrancar, Paulo, porque o Mats Pedersen pois, está aqui a fazer um grande trabalho, mas isto também não vai durar para sempre, não é? Nem pode durar, porque a dada altura ele também já não vai ter o ritmo suficiente para fazer diferenças e fica uma zona de conforto para quem ainda está no grupo de favoritos. Falar em zona de conforto, dizer que a Visma leva ali o Jorgensen e o Vingard, mas já não leva mais ninguém no grupo. Aqui atrás, fechando o grupo, está o Will Barta. Vamos ver se mais para a frente está o Ivan Romeu. O Ivan Romeu estava com uma vontade de arrancar. Quando a corrida estava neutralizada, ele era o que mais protestava com o diretor da corrida. Ele dizia, vamos arrancar, se os outros não chegaram, que chegassem. E, portanto, o Ivan Romeu hoje vem com uma vontade de, quem sabe, também estar na discussão da etapa. Sim, ele vai estando ali muito bem colocado atrás dos homens da Visma. Alcançado o francês Tomás Gachinard, 17 pontos somados hoje para a classificação da montanha, mas não lhe vão dar a liderança da mesma, porque hoje no final temos 20 pontos para esta primeira categoria, que coincide com a meta e portanto será o vencedor da etapa a ser o novo rei da montanha. Mas quem quer que ganhe hoje a etapa, se não for o Tobias Foss, que leva ainda 24 segundos e não é fácil ele ganhar, pois agradeçam ao grande trabalho do Mats Pedersen, seja o Skalmos da equipa a vencer ou outro qualquer ciclista, porque este é um trabalho de um verdadeiro escudeiro. Vai ficando para trás o Lek Nesson, que também esteve na frente a solo. Hoje foi um dos ciclistas ofensivos, o Andreas Lek Nesson, mas agora deixado para trás. Continua o Will Barta ali a ser o homem do leme, vai eliminando ciclistas atrás de ciclistas, vai estando por ali o Raul Garcia Pierna, vamos tendo também o Guilherme Martin na parte de trás do grupo, Jonas Vingard, capacete vermelho a partir desta temporada, portanto bem identificado. Storer também lá está e Romeu já está a descair um pouco no grupo, porque não é este primeiro espanhol, é o segundo. Entre eles está o Van Wilder da equipa da Sodal. O primeiro será o Castrilho. Portanto, estou aqui a tentar ver dentro da Red Bull, porque está ali um dos homens da Red Bull muitíssimo bem posicionado, que é o Vlasov, parece-me, que é o homem que vai arrancar agora. É Lipovic. Este é Lipovic. Então onde é que anda Vlasov? Não está. Pelo menos aparentemente não está Vlasov, porque só existe um Red Bull aqui na imagem. O João está ali, mais ou menos a meio do grupo, junto ao Elan Van Wilder. Eu não vejo outro Red Bull. Também não vejo, não estou a identificar e este é claramente Lipovic, não porque esteja aqui a legenda, é uma confirmação apenas, mas é o estilo de pedalada. Entretanto, Lenny Martinez, que vinha a sofrer há pouco nas zonas rápidas, já está muito bem posicionado o homem da Bahrein. Já aqueceu o pequeno Lenny Martinez, mas começa aqui também, Paulo, não nos tendo mostrado a câmara lá atrás, a passar a peneira entre os líderes, porque Vlasov é uma perda importantíssima. Sem dúvida, é um ciclista, claro, é um ciclista que com o Lipovic poderiam ser uma dupla importante, quinta e sexta à partida do dia de hoje. Resta agora Lipovic, isto quando o Mats Pedersen desligou, porque era natural com estas movimentações que isso acontecesse. E o Jonas Vingard, que tanto sofreu nestas pendentes inclinadas de La Loge de Garde há 2 anos perante Tadej Pogacar, ele levou aqui 40 segundos do Pogacar e, portanto, Jonas Vingard deve ter uma vontade particular de ganhar nesta chegada. Porque... O Mats Pedersen desligou, mas não desligou. Ele continua a lutar para ficar no grupo.